Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do vereador mais votado de Blumenau das eleições de 2020, Bruno Cunha. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um prazer estar aqui, quero agradecer vocês pelo convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que a gente sempre está à disposição também da comunidade. Sei que a proposta aqui é fazer uma conversa mais aberta, mais livre, né? Vamos falar tudo aí. Exatamente, cara, sem censura, aqui a gente já tá... Perigoso, hein? Perigoso, tem que me controlar no que eu falo. Aqui a gente tá então gravando, né, o podcast, mas a gente também tá gravando pro YouTube, então a gente vai... porque a gente sabe que tem uma galera que não ouve podcast, né? Então a gente quer disponibilizar esse material para o máximo de pessoas possíveis, né? Inclusive no Instagram, no IGTV, tá? E é isso aí, cara. Então assim, eu tô vendo aqui que o Bruno tá com um gin, diz ele que é um gin, né, cara? Que o copo aqui não dá pra ver o que é, pode até ser água, né? Mas diz ele que é gin. A gente aqui tá com a nossa cervejinha, né? Hoje é a Estela, né, Maurício? Obrigado, hoje é a Estela, pra dar saúde, uma né? variada. Maurício, como é que você tá aí? Eu tô bem, cara, em véspera de Natal, né? Apesar de que esse programa vai ser exibido em janeiro. Em janeiro, né? A gente está gravando agora em véspera de Natal. Primeiramente agradecer a André novamente pelo convite, pela participação. E agradecer principalmente ao Bruno por estar aqui muito solícito com a gente hoje, para a gente ter esse bate-papo. Novamente, é sempre importante dizer que é um bate-papo mesmo de verdade, cara, bem aberto, desprovido de ideologia. A gente vai perguntar um monte de coisa, cara, se tu não responder... muito variado. Vou maneirar no gin, hein? Vou maneirar no gin aqui. Se faltar gin, a gente coloca a uísque aqui, perigoso. A gente tem uma cachaçinha aqui tradicional de Luiz Alves, né? O público não tem conhecimento do nosso arsenal etílico aqui, né? E a gente pode turbinar esse gin aí e fazer uma coisinha para ele começar a falar mais, né? Então a gente pode fazer, né? Mas é isso aí, André. Queria só mandar um abraço para todos aí, que aproveitem muito o nosso conteúdo, que a gente tem um caminho longo pela frente aí para poder trazer o submundo blumenauense à tona, né? Cara, a ideia, assim, a gente fez o segundo episódio com o Gilson de Souza e foi muito legal porque a gente bateu um papo, a gente conheceu mais da pessoa mesmo, porque a gente como cidadão, a gente acaba só percebendo aquilo que a mídia tradicional fala de vocês, né? Então é muito os projetos, né? A vida como vereador, como parlamentar, assim, as polêmicas que às vezes acontecem, né? E só quem realmente é mais próximo de vocês, que é amigo, que acompanha as redes sociais, acaba sabendo um pouquinho da vida pessoal de vocês. E aqui a nossa ideia é fomentar, formar realmente uma galera que gosta desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo digamos assim, mais curioso mesmo, sabe? Saber de algumas coisas que de repente a mídia tradicional não interessa, que de repente a mídia tradicional não fala, né? Então aqui é um momento mesmo, um espaço pro Bruno, né, falar realmente tudo que pensa, né? E enfim, a gente conversar, bater um papo bem legal, beleza? Cara, a primeira pergunta... Lá vem. Cara, não. Manda aí. Cara, manda aí, se dependendo, eu tomo mais um gole. Vamos lá, manda. Cara, não, assim, ó. Eu preciso saber. Não, eu preciso saber como é que fala o teu sobrenome, cara. Ah, de leve, já imaginei tanta pergunta que vinha aqui, pô. Viu? É a primeira leve. Bem tranquila. Não, cara, não é Cunha, não. Que? Horvatic, é croata. Tu sabe que eu descobri há pouco tempo, descobri há 2 anos que é croata. Não. Você sabia que era da região ali da guerra, né? Sim. Porque na época tinha o Império Austro-Húngaro, enfim, tinha toda uma questão de bélica lá na região. E minha irmã acabou fazendo todas essas pesquisas. A gente tem toda a nossa ascendência austríaca e a gente achava até então que era austríaca. Depois a gente descobriu que na verdade é croata. Tá, fala de novo, que eu não consegui. Horvatic. Horvatic. Tá vendo porque que eu deixo o Bruno Cunha, né? Cara, muito mais tranquilo, né? Eu acho que tu não teria nem 200 votos, cara, se fosse esse sobrenome aí, cara. Porque tu não ia conseguir. Só em alguns bairros da cidade mais conservadora eu conseguiria, né? Do resto seria difícil. Cara, mas é complicado de pronunciar. Né? Mas eu gosto sempre de entender realmente, cara. Escrever mesmo às vezes é engraçado que as pessoas me pedem pra soletrar, né? Sim. E aí quando tu começa, a pessoa meio não que para desiste. De vogal, de ter consoante, né? Pô, mas se ele fosse da polícia, né? Tipo, sargento Horvatic, cabo Horvatic, já coloca uma credibilidade. Tipo, policial gringo, né, cara? O cara é importado, né? Exatamente. Ô, Bruno, cara, assim, eu queria que tu
desse assim um contexto, como é que é a tua vida, cara? Me fala um pouco aí do Bruno, desde criança, como é que foi? Bruno, tu nasceu em Blumenau? Isso, eu ia perguntar isso. Tu é blumenauense? Cara, graças a Deus perdi o sotaque, mas eu vim do Rio de Janeiro com 4 anos de idade. Eu sou carioca. Ó, carioca. Que demais! Só coisa que pouca gente sabe, não tenho sotaque. Com todo respeito a quem tem, mas eu realmente prefiro... Né? Acabei que perdi o sotaque, enfim, tenho família até hoje lá no Rio de Janeiro também, vim com 4 anos pra cá. Minha avó materna é daqui, avô também, e aí, diante de violência, de um monte de coisa no Rio de Janeiro, minha família achou mais apropriado retornar pra cá. Tu nasceu na cidade do Rio mesmo? Sou carioca da Gema mesmo, ali e vou, normalmente, tenho família, tenho avós, então, avó agora, e aí eu procuro, sempre que possível, né? Ir lá, visitar, dar uma atenção pra família. Agora, por conta dessa questão do Covid, fica complicado, né? Mas assim, procuro ir. Com 4 anos, tu já veio pra cá, pra Blumenau, direto pra Blumenau? Pra cá, vim direto pra cá. Tive minha infância toda ali no bairro da Água Verde e a minha vida foi se estabelecendo por aqui, né? E aí, depois, fui pro colégio, enfim, Qual que era o colégio, Bruno? Colégio Sagrada Família, tive toda a minha infância no Colégio Sagrada Família, né? Até sou muito grato por isso. Médio? Todo sempre ali no colégio, acho que me deu uma base muito legal, valores muito interessantes. Quando a gente passa ainda na frente da instituição, dá aquela saudade, né? De tudo aquilo que nostalgia, aquilo que a gente passou, quando a gente achava que a gente tinha problema na vida, que a gente reclamava das coisas, né? Chega a ser ridículo, não pagava boleto ainda, não pagava boleto, o pessoal que por acaso ainda tá em escola, né? A gente não reclame da vida, curtam, que é a melhor fase que se tem, né? É verdade. E isso é muito interessante. Depois fui fazer faculdade, na verdade, de Direito, tinha uma dúvida muito grande. Um lado meu queria ir pro jornalismo, outro lado pra questão de Direito. Por isso é tão comunicativo assim, né? E as pessoas da família, alguns que queriam que eu fosse fazer administração, fui fazer faculdade de Direito. Durante a graduação, eu fiz algumas cadeiras também de psicologia, que me deram também essa base mais humana de tentar me colocar no lugar dos outros, e eu acho que isso é um elemento fundamental para a vida como um todo, e na política não é diferente. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é se colocar no lugar do outro, né? A gente deixar de analisar as coisas pelos nossos posicionamentos, mas tentar entender a história do outro, julgar menos e procurar compreender mais. Eu acho que a psicologia, nesse sentido, te dá uma visão de mundo e uma posição humana muito interessante. Fiz algumas cadeiras complementares e fiz a minha graduação ali em Direito. Depois eu me formei. Você fez na FURB? Fiz na FURB. Depois me formei, logo fui aprovado na primeira prova do OAB que eu fiz. Virei advogado muito cedo, e eu gosto de brincar que eu quebro muitos paradigmas muito cedo, porque com 22 anos eu era já advogado, depois eu engatei o mestrado, então muito novo, com 25 anos eu já era professor universitário, e também fui eleito vereador com 29 anos, o mais novo. E muitas vezes isso é uma questão que eu gosto muito de quebrar, porque as pessoas acham que juventude... Agora não, né? Agora tô velho, acabado, né? Depois do mandato cabelo branco... Quantos anos, posso perguntar? 33. Tá, Dá pra política, tá, né, gente? Dá, né? Esse ano, então, vai ser igual Cristo. Vai ser. Ver na Câmara. Vai ser crucificado, tu acha ou não? Acho que já fui bastante, né? Sobrevivemos aí, né? Mas, assim... Então, tem essa questão de quebrar paradigmas em tudo, né? Mas então, tu acha que isso é de ti mesmo? De quebrar paradigma? Eu gosto disso, eu acho que sim. Cara, porque assim, eu vejo até por mim, cara. Engraçado, eu sou movido a desafios, assim. Parece que a pessoa fala, cara, não, e aí eu vou lá e faço. Vou fazer acontecer, cara. Pô, engraçado, só dando um contexto assim, é engraçado, as pessoas geralmente faziam assim, né? Tu chegava com 18 anos, aí tu tem que ir pra faculdade, né? Depois do ensino médio, e aí se formar, e aí fazer a tua profissão. Cara, eu fiz totalmente o inverso, assim, cara. Eu peguei, me casei, e aí, cara, trabalhei, consegui conquistar as minhas coisas, depois eu fui fazer faculdade e não me arrependo disso, sabe? E é exatamente isso, porque parece que eu tento sempre ir pelo lado contrário para provar que dá, né, cara? E legal saber que tem mais pessoas assim, né? Acho muito massa. Eu acho que, às vezes, se a gente entra numa filosofia, é uma loucura. Até que ponto que a gente quer as coisas e até que ponto que nos fizeram imaginar que a gente quer determinadas coisas. Eu acho que muitos dos nossos projetos não são nossos. As pessoas, família, a sociedade colocam na nossa cabeça que é, né? Então, tu tem um padrão a seguir, um script. Isso. E quando tu foge do script, é meio loucura. Mas assim. aí parece que tu vive, né? Não parece que daí aí é a vida...
E tu sabe que eu acho que é o ponto que tu entende isso e que tu resolve te aceitar no meio desse processo. Por exemplo, eu muito novo, eu tinha essa questão assim, com 22 anos, né? Imagina, indo num fórum, algo assim. As pessoas não davam credibilidade, porque achavam que parecia um estagiário, enfim. E aí tu começa como jovem querer se adequar nas coisas. Eu me lembro que no início eu queria, vou usar uma roupa social para parecer mais um negócio, e eu vi que eu não me sentia confortável. Até o ponto de entender que não era a questão da vestimenta, mas era a questão da posição de dizer, não, peraí, eu sou jovem, mas eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho possibilidade. Eu fui quebrando isso. A primeira turma que eu entrei para lecionar, o primeiro dia de aula, foi um choque muito grande, porque mais da metade da turma era mais velha que eu. Então, assim, eu falei, um desafio muito grande em relação a isso. E eu acho que com o tempo tu vai se entendendo no meio desse processo, tu vai resolvendo isso. Várias visitas, por exemplo, comunitárias, eu chegava e às vezes uma senhora, isso me marca, uma senhora chegou para mim e falou assim, você não acha que você é muito novo para ser vereador? E aí eu falei, primeiro que eu não sou, eu estou vereador, porque tudo é passageiro, né? E eu falei para ela, não acho que é uma questão de idade. Eu me preparei muito para essa situação, não é uma questão de idade aqui. Mas você tem paradigmas que vão sendo criados. Quando a gente, por exemplo, fala a imagem de um advogado, você vem na sua cabeça um estereótipo, né? A gente cria esses estereótipos e tal. E é muito mais difícil quando você tem que quebrar essas situações. Mas eu acho que aquilo que é difícil também dá muito mais beleza quando você alcança. É isso que eu digo, quando tu passa a viver, né? Parece que aí é vida, porque tu tá quebrando aquele... não vou dizer o paradigma, mas... o padrão, né? O padrão tradicional, né? Porque a gente... O status quo. O status quo. A gente estava conversando sobre isso com outro entrevistado, falando sobre como a nossa região ela é tradicionalista, né? No sentido de que você nasce, você tem que formar uma família, você tem que trabalhar de preferência na mesma empresa o resto da vida, formar uma carreira sólida naquele lugar. E quando você faz alguma coisa... A gente estava falando com o Ingo sobre poker, né? Quando você faz alguma coisa fora desse paralelo, não, você é uma aberração. Né? Tipo, ele viveu um ano de poker, né? A gente falou sobre isso, né? Pô, isso ali... jogatina. O cara o cara é vagabundo, vive de poker. Cara, e não é, cara. Aposta, né? É estudo, é dedicação, é treino. São horas por dia. O cara vive aquilo. Né? E não se respeita. Isso é pra tudo na vida. Qualquer tipo de quebra que tu faz, né? Mas muito vai... tenho formação em administração, né? Em gestão. Muito se vai daquela questão que se utiliza como prerrogativa para uma contratação, por exemplo. Que a pessoa tem que ter o tal do chala, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Né? O Bruno, por exemplo, tem muito conhecimento, tem as habilidades dele, né? Só que atitude mais ainda. Então, mas de nada adiantaria se ele não tivesse atitude. E muitas pessoas são assim, tem o conhecimento, tem algumas habilidades, mas não tem atitude, né? De romper a barreira, de quebrar o paradigma. E talvez você seja essa pessoa que você fala crucificada por você ter atitude. E até uma coisa que eu falo para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, a gente demora muitos processos internos nisso, né? Acho que muitas vezes a gente quer ser algo que a gente não é para agradar e por achar que vai ser o caminho mais adequado. Mas isso é uma fuga que a gente vai perder tempo e não vale a pena. Eu acho que a gente tem que tentar nos descobrir. E acho que esse processo de descoberta, de autoconhecimento, ele também não é estanque. Eu acho que ele acontece cada dia. Eu acho que a gente tem que tentar entender quem nós somos e aquilo que nos realiza. E muitos dos projetos e dos planos que as pessoas e a sociedade querem botar na nossa vida não é o que nos dá felicidade. E a gente começa a perceber que a felicidade, às vezes, são coisas muito mais simples do que imagina. É uma conversa descontraída, sabe? Eu acho que a gente tem uma ideia de que a gente precisa chegar em determinado lugar. Não. Eu acho que a beleza e a felicidade tá no caminho, tá na travessia, sabe? Ô Bruno, na tua infância ali, né? Além de, com certeza, comer cuca na padaria Nice... Né? Bastante, Quais eram os teus hobbies, assim, na adolescência? O que você gostava de fazer? Você gostava de sair com os amigos? Como é que era o Bruno... Criança, adolescente ali. Sou competitivo, o pessoal que teve infância comigo sabe, eu sou aquele que não gosta de perder para o ímpar, né? Gosto de bastante coisa. Somos os três aqui. Né? Bastante coisa. A gente não vai jogar nada. Não tem baralho de truco aqui, né? Cozinhar longe, gostava dos jogos mesmo, gostava bastante de brincar nisso. Tentei participar dos esportes, mas sou meio ruim em tudo, né? Tentei jogar futebol, tem uma coisa engraçada, fiz isso... Futsal, disputei campeonato, coisa de campo. Jogava tênis eu jogava um pouquinho melhor por ser canhoto, né? Tem uma certa facilidade nisso aí. Alguma facilidade tem que ter ser canhoto, né? Porque normalmente é tudo difícil. Os mais inteligentes são os canhotos, né?
Os mais racionais aí. Mas tu sabe que isso é engraçado? Uma vez que eu fui numa palestra e de repente estavam falando sobre isso. E era um psicólogo comportamental e estava falando. E aí ele começou a passar alguns números. Por exemplo, que 10% da população é canhota, mas na fila dos hospitais o número é 20, 25%. Ou seja, a imunidade menor. A expectativa de vida menor. Aí eu me lembro, voltei do meio da palestra e falei assim, com licença, eu sou canhoto, mas tem algum fato positivo aqui. Então, olha, dizem que tem facilidade nas coisas, mas isso ainda não está comprovado. Eu falei, então, fatos são esses aí que são ruins, né? Dificuldade de localização no espaço. Meu Deus do céu, uma tragédia, barbeiro que só, mas enfim. Tá, e aí, no caso, o que tu fazia? Tu jogava, tentasse esporte, não foi muito... Eu sempre fui um cara muito dedicado assim, em relação a estudos. Eu sei que hoje é difícil falar para as pessoas, mas eu era muito tímido. Eu era uma criança muito tímida e depois eu acabei me soltando bastante, assim. Mas eu sempre gostei, tentava jogar. As crianças na minha rua, era uma infância que é engraçada, porque é um tempo que eu realmente não volto. Tinha 15, 20 crianças que eram mais ou menos a mesma idade. Então a gente era muito unido e a gente... Por exemplo, na nossa rua tinha a cesta de basquete que todo mundo juntou a sua mesada e a gente ficava lá brincando na questão de basquete. Eu adorava aquilo. E como eu sou baixinho, né, tem coisas que não mudam, então eu não podia disputar o jogo de basquete indo ali, né, pra debaixo do garrafão. Tinha que fazer o quê? Tinha que ficar treinando arremesso. E aí, como tinha tempo pra isso, aí eu peguei o jeito, né? Porque tu vai ficar lá 1 hora, 2 horas treinando, daqui a pouco tu pega o macete e começa. Tudo né? é treinável, então, né? Tudo treino. Então a pessoa me passava, me achava o máximo. Pum, bola de 3, joga no Bruno que ele consegue. né? Então, assim, tive uma infância assim, muito legal. E é engraçado que essa rua que eu morava, eu tenho meio que um ritual, as pessoas que me conhecem sabem, que às vezes alguns momentos difíceis da minha vida, de decisão ou de processo eleitoral de coisa, eu vou até essa rua num cantinho que eu tinha na minha infância e eu fico ali parado, às vezes sentado e tal, meditando, enfim, porque é um lugar que pra mim tem todo um histórico, sabe? Contexto, né? Tem todo um contexto. E eu procuro isso, assim. Eu procuro muito trabalhar esse lado mais de energia, assim, enfim. E pra mim aquilo é muito marcante. E quando eu vou lá, sempre me chama a atenção que eu não vejo ninguém. Não vê mais isso, né? Sabe? Andava aquele carrinho de rolimã. Tu andava, Meu Deus do céu. Levava tombo pra cá. Jogava taco, gordinho correndo pra emagrecer aquele negócio da ladeira. Minha infância foi muito similar. Vivia na rua mas era uma brincando, coisa maravilhosa, né? E hoje em dia a gente vê que tem os lados muito bons e sou muito grato, sou um cara muito ligado nas partes tecnológicas, conhecido por ser um cara muito conectado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas também muito complicadas, porque a gente meio que nós aproximamos os distantes e distanciamos os próximos, né? Então eu acho que é um pouco triste você ver as novas gerações não terem essa vivência, não terem essa situação. As relações hoje estarem muito mais online, muito mais virtuais do que presenciais. Sim. Eu acho que isso do ponto de vista da humanidade é um tanto quanto preocupante, né? Tu acha que não torna o contato frio? Torna bastante o contato frio. Né? Eu acho que isso é uma situação a ser estudada e discutida hoje no mundo inteiro. Né? E aí, com tudo aquilo que está acontecendo, pandemia, a gente vê que as nossas relações elas estão cada vez mais online. Né? Todas cada vez mais online. E eu acho que isso é um pouco preocupante, porque a gente perde até a noção do encontro com as pessoas. Eu me lembro que um dia eu encontrei uma amiga no supermercado, acho que era, gordinho sempre fazendo compra, né? Aí encontrei a minha amiga lá, sempre na coisa de besteira ali, né? Tava no aí bolso, encontrei todo mundo ali, né? Encontrei todo mundo, chocolate, salgadinho, que eu tô, Milka tá na promoção. Já vai. Aí tu conta uma desculpa, né? Não que eu quiser, mas já que tá na promoção, né? Vamos lá. A etiqueta tava com uma cor diferente, eu já comprei. Loucura. Né? E essa minha amiga chegou e falou assim, quanto tempo que a gente não se encontra? E eu juro pra vocês que eu tinha uma sensação de que eu tava encontrando bastante ela. Mas por quê? Eu falava muito com ela aqui no WhatsApp. Então a gente chega a perder, inclusive, essa noção, né? De, qual foi a última vez que eu encontrei fulano de tal? Né? A gente perdeu um pouco. Cara, uma coisa que eu acho interessante, eu concordo com essa questão que a gente está perdendo cada vez mais essa presença, ainda mais agora, né, nesse ano de pandemia, que a gente realmente afastou muito, né, as relações pessoais, presenciais de amigos, né? Mas, cara, uma coisa que eu acho bem interessante é a gente poder chegar num amigo e falar, porra, Bruno, eu vi que tu tava lá arrumando o teu escritório lá. Tipo, é uma coisa que, de repente, se a gente se encontrasse, ele não ia falar isso, sabe? Tava arrumando meu escritório, né? Mas, de certa forma, é legal a gente se acompanhar, né? O Maurício tem uma filha e eu vejo os momentos que ele tá lá curtindo com a filha, tá brincando com a filha e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que ele posta...
eu acabo sabendo, e eu acho que isso vira depois, quando a gente tá junto, um assunto de repente em comum, sabe? Sim. Pra gente trocar, porque eu tentei já imaginar, eu sou presente, assim, né, nas redes sociais, e geralmente alguns amigos meus, assim, falam, meu, cara, como tu posta, né, cara, tu posta de um monte de coisa e tudo mais, até hoje. Blogger. Vlogger, né? E aí, cara, mas é porque eu curto, e eu já cheguei a pensar, assim, cara, e se não existisse, de repente, digamos, os stories, que é o que tu faz, assim, de mais banal, né, na tua vida, né, que apaga ali em 24 horas, assim, cara, muita coisa que os meus amigos fazem eu não ia saber. E será que numa roda de amigos eles falariam aquilo? Eu acho que não, sabe? As coisas que estão, de repente, mais no feed, que são mais importantes, são mais impactantes. E se mesmo assim as redes sociais não existissem, sabe? Será que a gente ia saber tanto um do outro quanto a gente, né? Eu penso que as redes sociais deveriam ser um complemento. Mas elas se tornaram o principal meio de contatos, né? O contato físico ele deixou de ser a última prioridade. Se eu falo com o indivíduo, eu vejo ele pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Bom é que ele tá bem, né? Tá bem, tá tudo certo. E acho que tem uma questão assim, todo mundo vai querer passar na rede social que tá bem. Exato. Então assim, todo mundo vai querer passar as coisas positivas. E aí eu acho que tem uma situação que às vezes a pessoa tá meio depressiva. E o cara que tá meio depressivo entra na rede social, vai nos stories, acha que a vida de todo mundo é maravilhosa, é perfeita, cheia de coisas boas, e só a dele que não. Sim. Então tem todos esses efeitos, né? Acho que o problema não é a tecnologia, o problema são essas mudanças de comportamento. Eu acho que tem gente que sabe moderar muito bem, dependendo também da profissão, do ofício. Tem muita gente que consegue ter mais liberdade em relação, tem gente que acaba ficando mais preso em relação a isso, né? Quando tem também uma vida pública, você tem que ter um cuidado, porque ao mesmo tempo que serve também como um mecanismo de bastante transparência, e eu uso muito, eu sou um cara que sempre mostra para as pessoas, estou lutando muito aqui para fazer essas coisas, mas vocês podem perceber que da minha vida privada eu evito muitas coisas passar também. Até para, sabe, ter um pouco mais resguardado. Descansar um pouco, né? Porque já é o teu ofício ficar lá postando, gravando. Então, tu procura um pouco nisso. Então eu acho que a gente tem que encontrar ali um ponto de equilíbrio, assim, né? Tu chegou a assistir aquele documentário da Netflix, o Dilema das Redes Sociais? Assisti, achei fantástico, maravilhoso, e exatamente essa preocupação. E às vezes eu fico pensando, quanto tempo eu não gasto no dia aqui, assim, né? Era legal se no final do dia a gente tivesse continha ali, exato, né? Pra gente ver. O celular mostra, né? Ele mostra, né? Só que a gente não olha, né? Não, a gente não quer ver. A gente quer se enganar, né? A gente quer se enganar. A gente acha, deve ser umas 2 horas, quando a gente vê, são 6. Nem olho pra daí, vamos desesperar, mas exato, assim... Né, não, e às vezes é mesmo questão de até trabalho, né? Por exemplo, o fluxo de WhatsApp é muito grande, tu vai respondendo as pessoas, então as relações são ali. Mas muitas coisas a gente para de fazer do nosso tempo pra bisbilhotar até, né? Pra olhar a rede social do outro, pra ver. Sim. Então, assim... E é algo que a gente vai ter que mensurar muito. Acho que as novas gerações, principalmente, assim, vai ser um grande desafio de ordem psicológica no mundo, isso. Porque eu acho que desencadeou uma crise de ansiedade muito grande nas pessoas, né? Porque o celular, ele fica ali apitando e tal, as pessoas estão fazendo uma coisa, estão olhando o celular lá apitando e já não sabem mais no que focar, não sabem distinguir aquilo que é urgente daquilo que é importante e acaba virando uma bola de neve. Quando viu, a pessoa não performou, não rendeu, o dia não foi como deveria. E, cara, o Bruno comentou essa questão, né, das redes sociais, que às vezes a pessoa tá meio deprê e olha lá e, cara, parece que daí a vida mesmo é uma merda, né, cara? Que todo mundo ali tá bombando, todo mundo tá viajando, todo mundo tá curtindo a vida e tal. Mas, cara, eu já cheguei a fazer o exercício contrário. E se as redes sociais fossem uma coisa que tu só colocasse teus problemas? Porque a gente critica muito, digamos, o Cidade Alerta. Porra, porque daí parece que tá saindo sangue da TV, porque isso é muito negativo e tal. Cara, mas a gente às vezes também critica a questão, né? Então, claro, os momentos bons ali são, e eu acredito que os momentos ruins, negativos, não devam ser compartilhados exatamente para que não expanda isso aí para quem assista, né? É legal esse exercício de reflexão, né, cara? Porque o Maurício comentou agora, a gente está vivendo uma coisa que é muito nova, é muito recente, né? Diferente de outras coisas que a gente já vem aí, né, da humanidade vivenciando, a gente meio que já sabe como é que funciona o esquema. Cara, a internet é muito recente, as redes sociais são muito recentes e pelo que eu vejo, até eu também assisti o Dilema,
parece que nem eles, cara, sabiam que esse negócio ia virar isso aí. Então, tipo, é novidade pra todo mundo. Meio arrependidos até, tipo, fiz parte de um processo que desencadeou nisso. E aí, por isso que eu não uso mais, meus filhos não usam mais, né? Eles não estão mais na empresa, porque eu não quero servir isso aí e tudo mais, que né? a própria pandemia potencializou isso, né? Criou essa discrepância maior ainda, né? Então é complicado. E é um dilema, talvez, civilizatório, porque há alguns anos, por exemplo, na Europa, tem se discutido muito isso. Você ter mais qualidade de vida, você trabalhar menos horas, mas você ter mais tempo para curtir a sua vida, enfim, né? Então, ao mesmo tempo que há uma luta nessa questão, hoje se discute isso. Até que ponto que a gente está vivendo a vida e até que ponto que a gente está querendo demonstrar que a gente está vivendo a vida, né? Exato. Porque vários momentos, que era para você estar aproveitando o momento e você está mais preocupado em fazer os stories para passar no Instagram, para passar uma informação para outra pessoa de que você está no momento do que você curtir aquele momento. Perfeito. Né? Eu acho que isso é um desafio, assim, um confronto muito grande. Ao mesmo tempo, ela possibilita, por exemplo, eu jamais estaria vereador, teria sido eleito, teria sido reeleito, se não fosse a questão das redes sociais. Uma proposta como a minha não teria a mínima possibilidade eleitoral nos anos 80, nos anos 90. Né? Você fazer um processo que nem a gente fez agora da eleição, sem usar de fundo partidário, sem usar de fundo eleitoral, sem aparecer na televisão, né? Mas com bastante pessoas acompanhando, compartilhando, as coisas estão muito dinâmicas, né? As pessoas podem acompanhar, as informações chegam de uma forma muito rápida, em todos os cenários, né? Dou aqui o exemplo da política, porque assim, o que eu votei numa Câmara de Vereadores, em 30 segundos, já tá online. Todo mundo sabe. Entendeu? E isso não acontecia nos anos 80, nos anos 90, onde essa informação talvez ficasse mais restrita a quem acompanha a política. Lesse um jornal e tal. Hoje não. Hoje as coisas elas entram numa velocidade muito grande. De repente tem tudo que é grupo de WhatsApp, uma situação que aconteceu, né? E aquilo tu não tem mais como mensurar até onde isso vai, né? As coisas são muito rápidas, né? Instáveis. Então, são os desafios. Eu acho que o instrumento da tecnologia em si ele é positivo. A forma é a gente encontrar uma maneira saudável, inteligente e equilibrada de usar. E eu acho que esse é um desafio de cada um. É dominar e não se deixar ser dominado, né? Exatamente. Duas questões, né? A primeira é que se o nosso público que está nos ouvindo escutar uns miados, a gente tá gravando... Adoro, tá? A gente grava o Blumencast na residência do André, que é um reduto felino, né, cara? Isso aqui é tipo o Egito, né, cara? Dominado por gatos, é uma coisa de louco. E realmente, alguns parecem esfinx porque a gente tosa eles. Se você não tem gato, adote gato, se for possível, é a melhor coisa que você vai fazer. Os apaixonados aí por gatos. Exatamente. E a segunda coisa, a gente foi falando ali da tua infância, a tua vinda do Rio de Janeiro pra cá, tua adolescência, os teus hobbies, o que tu gostava de fazer. E ali na tua adolescência, na transição para a vida adulta, quando foi o start assim que tu falou assim, cara, eu vou entrar pra política? Cara, bom questionamento. Assim, ó, juro pra ti que eu não imaginava, assim, com 15, 16 anos, eu comecei a fazer parte de projetos voluntários. E aí eu brinco que quando você se envolve nisso, vira meio uma cachaça, né? Porque a pessoa começa a te chamar pra 1, pra 2, e quando eu vi, chegou um momento que eu tava em 12 ONGs. A política vicia, ela vicia. Mas nem era política, era situação voluntária. social, voluntariado e tal. E aí, não trabalhava em que parte assim, do voluntariado que fazia? Cara, das mais variadas, assim, questões em comunidade. Mas eram ações pontuais. Ações pontuais, em morros, sabe? Me colocava voluntário. Quando fazia faculdade de Direito, me chamavam para dar algumas auxílios de esclarecimentos jurídicos para algumas pessoas. Quando fazia questão da faculdade de Psicologia, né, também. Então, assim, sempre tive esse contato, assim, dos mais variados. E eu acho que aí teu coração vai te chamando para esses atos. E eu fui participando. E ao mesmo tempo, por exemplo, desde a época da faculdade, muitos dos meus amigos, quando tinha essas eleições em diretórios e tal, a pessoa sempre me procurava e eu não queria me envolver diretamente. Mas eu percebia que eu tinha um jeito de liderança diferente. Por ser um cara, gente boa, converso com todo mundo, mas ao mesmo tempo muito diplomático. Eu nunca fui um cara de fechar lá a questão. Eu sempre fui um cara que eu tenho essa posição muito centrada, né, de não gostar dos extremos e de achar que tá, obrigado, acabou a palhaçada, vamos sentar na mesa agora e vamos encontrar uma solução. Eu sempre tive essa postura. E muita gente começava a falar isso, tu tem um perfil muito político, cara. Eu falo, não, vocês estão loucos. Minha família não queria de jeito nenhum essa situação. E aí, em 2012, aconteceu meio em cima do laço, foi até uma situação engraçada, porque eu resolvi ser candidato, mas em cima mesmo, no último dia que podia. E quando eu cheguei em casa para avisar a minha mãe tinha voltado de uma reunião de uma amiga dela, que seria candidata,
E aí eu falei, mãe, tu vai ter que avisar a tua amiga que tu não vai mais poder ajudar ela porque eu vou ser candidato. E de jeito nenhum, minha família não queria meu envolvimento na política, né? Não queria, e tal, por uma questão de proteção, por entenderem que, o Bruno, advogado, Bruno, né, no mundo acadêmico, para que ele vai se envolver em relação a isso? Acho que aquela questão de proteção mesmo, de familiar. Só que eu gosto muito de desafio. E quando as pessoas chegavam para mim e diziam, cara, é muito difícil, é impossível. Quando as pessoas falam para mim que algo é impossível, eu digo assim, me manda aqui que eu vou tentar. Né? Eu gosto muito disso. Eu falei, eu quero ter essa experiência. E aí, quando eu me candidatei na primeira vez, eu fiz a primeira campanha, que na época tinha aquelas placas que eram colocadas em tudo que era poste, aquela coisa terrível, cara. Terrível, era uma sujeira, uma poluição. Sim, em 2012, eu fiz a primeira campanha sem aquilo, quando era colocado, e na época eu fiz um materialzinho reciclado, pago ali do meu bolso, uma coisa muito simples, que na época eu achava um material lindo, hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, que vergonha, material horrível, como é que eu achei? Sabe aquela sorte de fotolog? Tu olha e fala assim, como é que eu postei aquilo? Né? Não foram as pessoas que postaram, fui eu que postei aquilo achando que aquilo era bom, né? Aqueles textos e tal. Orkut. Bem coloridão. Graças a Deus, tem umas coisas aí da época de fotolog, já apaguei tudo. Mas assim, e aí foi essa questão ali que eu vi em 2012. E quando acabou aquele processo eleitoral, foi uma situação que eu não me envolvi muito. Porque... Quantos votos tu teve? Então, metade do período da campanha aconteceu um falecimento na minha família e eu saí de Blumenau para resolver essa questão, já como advogado. E aí, eu não participei, cheguei a pensar em desistir no meio do processo. E quando abriram as urnas, foram quase 1.000 votos. Foram 933 votos na primeira eleição. Sim. Uma eleição que eu não fiz campanha, não tinha absolutamente nada. Eu tava até com a cabeça fora, eu tava pensando em desistir, tava envolvido já em coisas acadêmicas, enfim. E aí eu pensei assim, cara, eu simplesmente cheguei na internet e falei para as pessoas que, era candidato. E muita gente que já me conhecia de projetos e de coisas, falou, voto em ti, voto em ti, voto em ti. No dia eu falei, gente, eu vou passar um vexame, vai ser ridículo, vai ser 50 votos aqui. E foram quase 1.000 votos. E na época o partido era muito pequeno, que eu fiz parte, tinha sido a maior votação daquele partido na história da cidade. Então eu vi que, poxa, vamos lá. Agora eu botei uma questão aqui, muitas pessoas passaram a confiar e agora eu tenho uma decisão. Eu vou seguir aqui, vou tentar essa experiência. Eu queria essa experiência. E muita gente do meu lado dizia, não, Bruno, não vai, não sei o quê. E eu sou um cara taurino, né? Então eu sou um cara extremamente teimoso. E eu falei... E com fome, né? Porque taurino, agora eu entendi. Agora tu entendeu muita coisa, né? Tem muita coisa que dá pra entender. Chocolate, agora eu entendi. Padaria nisso. Dá pra entender muita coisa aqui, né? E aí tu sabe que taurino quando resolve, né? Quem conhece... Bota uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Eu falei, eu quero passar por essa experiência. Pode ser que depois eu não queira. Chegue lá, não goste, não queira continuar. Mas eu quero passar por isso. Faz parte disso. Porque eu fui percebendo também no terceiro setor que, em determinado momento... Porque eu tinha uma visão meio romanceada, achando que o terceiro setor, que é fantástico, aliás, a gente tem que destacar, porque o terceiro setor na nossa cidade é muito forte. Blumenau tem uma grande característica, que é a quantidade de voluntários, de ONG, de instituições que fazem um trabalho fantástico. Eu queria até ter ainda um número num comparativo com o Brasil, mas eu tenho certeza que a gente está entre as 10 cidades brasileiras, proporcionalmente, com o maior número de projetos sérios que acontecem aqui na cidade. São poucos divulgados. Que são pouco divulgados, muitas vezes a gente tem que dar mais visibilidade a isso. Mas assim, eu vi que tinha uma limitação. Tu chegava em determinado momento no terceiro setor, tu precisa ter contato ou não com as questões administrativas. E tu precisava de pessoas bem intencionadas, preparadas na frente dos espaços de poder. E muitas vezes isso não acontece. Grande parte disso não acontece. Porque ainda acho que os quadros mais preparados do Brasil não estão na política. Os quadros mais preparados do Brasil querem distância da política. E isso é um problema muito grande que a gente tem e a gente tem que reverter. E eu sendo professor e dando aulas de cidadania, enfim, muitos dos meus alunos chegavam para mim e falavam, professor, mas por que o senhor não se envolve? Não sei o quê. E uma vez uma aluna até... que é minha amiga, virou amiga, me falou assim, mas é fácil falar, né? Porque tu não bate no peito, vai lá e faz. Eu falei, eu tenho razão. Pronto, mais um desafio lançado. Mais um desafio lançado. Eu falei, então, vamos lá. E quando eu disputei a eleição em 2016, e a gente foi a grande surpresa daquela eleição, porque foi uma votação extremamente expressiva numa campanha feita em rede social, no momento que isso ainda estava amadurecendo, né? Então você tem uma lógica política tradicional que está com os dias contados, graças a Deus, embora o processo não é
eu acho que o processo é gradativo, então acho que as mudanças elas vão acontecendo, né, por gradativamente, etapas, né? Mas assim, o que a gente fez em 2016 foi algo histórico e único na cidade de Blumenau, porque ninguém imaginava isso. E a dificuldade nossa era manter. E a curiosidade, eu nem sabia que tu tinha sido candidato em 2012 e que tu já tinha lançado algo mais virtual, né? Que tu não fez placas, nada, né? Porque eu lembro de 2016, né? Isso foi muito forte, assim, não, que a gente vai fazer uma campanha totalmente digital, ali ficou muito, até hoje eu lembro disso, assim, até do... Tu sabe que eu esqueci até conectado, tinha lá o símbolozinho. E eu me esqueci, porque na próxima vez eu ainda vou ter que trazer pra vocês de presente. Eu vou trazer porque não sei se vocês chegaram a ver. Pode cobrar. Que a gente fez umas bolachinhas dessa campanha com aquilo que voltou, que sobrou de material. Porque assim, desde a minha primeira campanha eu uso material reciclado, eu planto árvores e devolvo para a natureza aquilo que a gente poluiu. E dessa vez, a gente pegou tudo que sobrou de adesivo, enfim, o que a gente fez? A gente mandou para uma empresa daqui, a Carbo Brasil, e a gente transformou em bolachas, né? Na verdade, porque a ideia é uma brincadeira de os amigos chamarem para tomar alguma coisa, a gente vai lá e leva de presente, né? Agora, após a eleição. Então, a gente fez uma campanha 100% sustentável, além de ser sem nenhum centavo de dinheiro público, direto ou indiretamente, porque a gente não participou nem da televisão, eu abdiquei disso. A gente queria entregar para a cidade uma campanha 100% sustentável. E a gente fez isso. Então eu sempre fui um cara que procurei quebrar a cabeça. E tudo que eu escuto na política era que não vai dar certo, não vai dar jeito. Não funciona. Não funciona, não vai dar. Eu falava, gente, eu não estou na política por profissão, estou na política por uma função social. Então, se não dá, não deu. Mas eu vou tentar fazer aquilo que eu acredito. E eu acho que tem muitas pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. E a minha dificuldade é mobilizar, conectar essas pessoas e potencializar. Porque quando você acredita em algo, isso é muito forte, né? E eu acho que, sobretudo, tem uma força de uma geração. Porque eu tenho uma clareza que eu tenho um público muito jovem, um público muito fiel, e mostrou isso agora no processo eleitoral. E o jovem, quando ele acredita em alguma coisa, ele se mobiliza, ele faz acontecer, ele enche o saco do pai, da mãe, do primo, do tio, porque ele acredita. E eu acho que hoje não existe mais essa ideia, dessa lógica de achar que o presidente de tal coisa, enfim, tem não sei quantos votos que ele... Não, as pessoas estão cada vez mais donas das suas escolhas, as pessoas estão cada vez mais críticas, procurando, pesquisando. E eu acho isso fantástico, isso está revolucionando o jeito de fazer as coisas. Né? Tu sabes que tu tens essa grande responsabilidade, né, com o jovem, porque à medida que a gente até vai apresentando alguns podcasts aqui, a gente vai conversando com alguns convidados, aí a gente começa a perceber até as diferenças de opiniões, né? Sim. E para alguns, o jovem... E a gente sabe que tem essa tendência de... o jovem não quer mais saber de nada com nada, o jovem só quer, né, saber ali de internet, de redes sociais, de balada, né? Aquela coisa toda. E cara, olha só, tu tens um público jovem muito forte, antenado em política. O teu gabinete é formado por muitos jovens, né? Eu conheço, alguns são até meus amigos também. E até muita gente, na verdade, cara, boa parte aí que te apoia realmente, né? Que tu não tens cabos eleitorais, né? Cara, realmente são voluntários. São jovens, né? E conversando com outros jovens, né? E tu vê que é interessante, quando eu montei meu time de gabinete, montei um time de gabinete extremamente jovem, né? Chefe de gabinete com 25 anos, enfim, tudo isso. As pessoas lá no meio da política diziam assim: tu tá louco? Tu tem que botar uma pessoa aqui que tem experiência. E eu falava, mas experiência no quê? Experiência na forma como a coisa tá? Máquina. Mas tu vai apanhar, não sei o que. Eu falei, não tem problema. Vou apanhar. Mas quando chegar no processo de virar lá na frente, depois quando estiver acabando o meu mandato, a gente vai estar com uma experiência muito grande aqui. Eu falei, eu quero passar. Se tiver que passar essa dificuldade de todo dia aqui ficar vendo cada coisa, imaginando o pior, eu vou passar isso aqui. Mas eu vou superar essa etapa. Mas eu vim para fazer a coisa de uma forma diferente. Então, assim, e eu nunca escutei muito isso. Em todos os processos, todas as nossas decisões, eu tenho essa característica, nunca são pelo caminho fácil. Todas as posturas que eu tive que tomar, partidária, tudo isso, existiam caminhos muito mais fáceis e garantidos. E até um amigo meu brincou e falou assim, nossa, parece às vezes que tu não quer, porque sempre tu escolhe mais difícil. Sempre vai pra coisa mais difícil. Eu falei, não é que o caminho mais difícil quase sempre é o caminho correto. E eu acho que a gente tem que procurar fazer as coisas pelo caminho correto. Eu acho que a gente tem que acreditar muito no motivo maior que tem nas coisas. Eu
Sou espírita, sou kardecista, eu acredito muito que a gente tem uma missão. Engraçado também. Acho muito a espiritualidade é sábia nas coisas que nos colocam. E é isso, eu sempre peço isso, que eu siga num caminho, se for bom, para o coletivo e para o social. E se não tiver que ser o caminho, não tem importância. Outros caminhos estarão colocados, outras funções serão. Só que eu acho que a gente precisa, no Brasil, de pessoas que coloquem as suas convicções na frente dos resultados. Pessoas que façam aquilo que dá certo. Porque de gente fazendo o que está errado, o Brasil já está cheio. Sim. Eu vou aproveitar esse gancho, né, o André e Bruno. Assim, Bruno, eu vejo que tu é uma pessoa que, como a tua campanha mesmo diz, é muito conectado. Você tenta transparecer o máximo que você consegue para o seu eleitorado e para o público em geral, né, principalmente nas mídias, né, sociais. A grande parte, né, a tua base eleitoral, ela é jovem, né? Os teus aliados são jovens no dia a dia. Duas questões. O Bruno é vereador, desde o primeiro mandato até agora, desde o primeiro dia até agora. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? A maior barreira que tu falou assim, cara, talvez eu desista. E a segunda, aproveitando, né? O que o Bruno, vereador, poderia falar para o público jovem dele para ele não desistir da política? Não abdicar de falar assim, cara, não quero nem votar, porque eu não acredito mais nisso. Porque a gente teve a maior uma abstenção muito grande esse ano, né, nesse ano eleitoral, então já converge com isso. Né? Eu gostaria de te ouvir falar sobre isso. Cara, a situação mais complicada é quando tu tem a coragem que eu tive de enfrentar o próprio partido, a própria sigla partidária, de não seguir uma orientação e fazer aquilo que tu acha correto, porque isso tem retaliação no meio da política. Se tu quiser falar sobre isso, fale, que é importante o público ter noção disso. Eu fui eleito numa base de governo. Eu sempre falei para a cidade que eu não faria uma política da situação pela situação, ou seja, que eu não estaria disposto a votar em tudo em relação à questão de governo, mas que eu também não faria uma política da oposição por oposição, de querer ser do contra. Eu sempre falei que eu teria uma posição, e a minha posição era a cidade de Blumenau. As questões partidárias, né? Quando você entra ali numa gestão vencedora, existem alguns pontos bons, porque você tem alguns espaços abertos para fazerem os seus projetos fluírem, tanto que quando você está na oposição você tem essa dificuldade, você enfrenta algumas birras políticas, espaços fechados, mas você tem também pontos que uma gestão que você acaba fazendo parte também vai ter seus erros. E aí, você vai enfrentar as coisas erradas ou você vai fingir que não está vendo? Você vai se posicionar? E quando eu fui testado em votações polêmicas, como a do IPTU, do FGTS, eu não segui a orientação partidária. E eu cheguei a ficar afiliado num partido 1 ano e meio sem frequentar uma reunião partidária. Isso é muito difícil, isso te inviabiliza politicamente. Ô Bruno, só para contextualizar, o IPTU era o aumento do IPTU e o FGTS o que era? Era a questão, na verdade, dos professores da CTs, de uma situação que levava ao corte do FGTS, né? E tu foi contra? E eu fui contra, não seguindo a orientação partidária. Então, né, eu fui eleito dentro de uma conjuntura, de uma articulação política que tinha um envolvimento, né, o meu partido era do vice-prefeito da cidade. Mas eu sempre tive uma clareza que quem me elegeu não foi partido político. O Bruno nunca foi um cara ligado a um cacique partidário que tinha uma estrutura. Quem me elegeu foi o meu eleitor que confiou em mim. E eu sempre falava que era essas pessoas que eu devia a situação. E se eu tivesse que mudar de partido, de coisa, eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em mostrar para o meu eleitor que eu estava fazendo exatamente o que eu me comprometi. Fazer um mandato com coragem, econômico, desde o primeiro dia abdiquei de um monte de coisa, com uma posição progressista, que é o que eu acredito, trabalhando forte pelos bairros da cidade, mas trabalhando sobretudo pelas pautas, porque muitas das bandeiras que eu trago na política eram bandeiras que não eram discutidas na Câmara Municipal antes da minha entrada lá, e que às vezes é ridicularizada. Às vezes você trazer direito dos animais, ou você trazer questões de sustentabilidade, ou situações que envolvem outros temas, por exemplo, uma coisa simples que a gente conseguiu através de uma indicação: opções de comida nos eventos públicos para celíacos, diabéticos, avessos, lactose e vegetariano. Pode parecer uma coisa para muitos irrelevante, só que para quem vai num evento público e não tem opção, e mais do que isso, gera economia da cidade, porque tu gera... Então são coisas que eu sempre trouxe que não eram muito discutidas. E eu sempre brinco, uma vez numa dessas discussões, eu fui defender umas questões sustentáveis e teve um cara que foi lá na internet e falou que achava besteira se preocupar com o meio ambiente, não sei o que. Veja o tamanho da ignorância, porque se a gente não tiver o meio ambiente, a gente não está nem aqui, não está respirando nada. E eu me virei e falei o seguinte: olha, eu hoje acho que Blumenau passa por um choque praticamente de dois pensamentos na cidade. De um lado, existem pessoas que olham a cidade de uma forma muito provinciana.
querendo que a cidade seja um vilarejo lá do século XVII, do século XVIII. E do outro lado, eu acho que tem pessoas que olham a cidade olhando para o que está acontecendo nas capitais, olhando para o que está acontecendo no mundo e querendo trazer esses desafios civilizatórios do século XXI para a nossa cidade. Pessoas que não querem apenas viajar e ver as coisas legais fora, eles querem replicar essas coisas legais aqui. E eu não sou um cara que fico querendo agradar as pessoas. Eu tenho uma posição e eu represento as pessoas que pensam a cidade à frente. E eu não estou disposto a representar, a ceder as pessoas que pensam a cidade, com todo o respeito delas pensarem a cidade, eu acho que é democrático, da forma de que as coisas sempre foram assim, sempre serão. Eu não represento isso. Então eu não sou um cara que eu procuro cada eleitor. Não. Eu tenho uma posição muito clara, minha plataforma é essa. Identificou, beleza, não identificou, eu super aceito. Agora, há pessoas que não votam, não se identificam com a plataforma e querem me impedir de botar uma plataforma da qual eu acredito e da qual eu tenho legitimidade popular através do voto que representa várias pessoas. E é isso que eu não admito. Então a gente tem que discutir sim. Fiz várias leis do combate à violência em relação à mulher, da luta para fazer uma cidade mais inclusiva, e são pautas muito fundamentais. Eu acho que a gente tem que olhar a cidade de Blumenau para o século XXI de uma forma moderna, de uma forma inteligente, de uma forma inclusiva, porque a nossa cidade é uma cidade com inúmeras desigualdades. A gente gosta de vender uma Blumenau pujante, desenvolvida, que existe, mas Blumenau tem muitas vulnerabilidades, muitas mazelas sociais. E faço uma autocrítica aqui, porque quando a gente vai para um processo eleitoral que nem eu vim agora, às vezes não é de maldade, mas tu tá na corrida do dia a dia do gabinete, tu tá preso lá em reunião, e aí tem lugares da cidade que eu ia no processo eleitoral, e eu me sentia constrangido, porque as pessoas diziam assim, nossa, mas você nunca veio aqui antes. E eu falei, e é verdade. O pior de tudo é que é verdade. Tinha algum cara que ele me falou isso, eu falei assim, então faz o seguinte, o senhor nem vota em mim, mas o senhor me acompanha, porque se eu voltar lá, eu reconheço que eu preciso dar uma atenção maior nessa situação aqui. E eu anotava as coisas num caderninho, dizendo assim, cara, tem muitos lugares em Blumenau que a gente vive situações complicadas onde os serviços públicos não chegam. E a gente precisa, sabe, dizer isso abertamente. A gente gosta aqui de falar que os problemas só existem em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, que aqui a gente não tem problemáticas sociais, a gente esconde. Eu acho que quando a gente esconde as coisas, a gente não consegue encarar de frente. E eu acho que essa cidade pode ser construída de uma forma mais inteligente e ela pode ser, de certa forma, melhor para todos. Então, assim, primeiro desafio, eu sei que dei a volta aqui, mas o primeiro desafio é quando tu tem a coragem de tu enfrentar a tua própria sigla partidária. Isso é muito difícil. E eu tomei essa postura e sofri muito. 1 ano e meio sem participar de uma reunião, passando por um processo de isolamento político que fez que a gente tivesse que fazer um jogo doido para conseguir montar um partido político que nem a gente montou. Esse processo de construção a gente jogou muito enfrentando o sistema. O segundo ponto que tu perguntou foi a mensagem que daria para a questão dos jovens. Dos jovens, né? se eles podem ou não acreditar na política. Né? Cara, eu acho que mais do que acreditar, eu acho que é o seguinte, se você não acredita nos cristãos, seja a mudança que você quer. Ponto. E se você acredita nos cristãos, procurem aqueles que vocês acreditam e procurem ajudar, porque eu digo que, infelizmente, os bons quadros políticos hoje no Brasil estão pensando em desistir. Isso está acontecendo. E isso é muito ruim para a sociedade brasileira. A gente precisa de pessoas qualificadas, pessoas capazes, pessoas honestas, pessoas sérias, envolvendo, porque todas as nossas decisões passam, direto ou indiretamente, pela política. Tudo. As nossas relações humanas são políticas. Então a gente precisa parar de criminalizar muitas vezes a política, porque a política em si é nobre. O que é feio é a politicalha, mas a política em si é nobre. E a gente precisa trazer essa questão. E eu acho que os jovens têm uma importância muito grande nesse processo. E nós, como cidadãos, a gente tem exemplos, né, de até que ponto que pode chegar essa questão se a gente não começar a olhar para o processo eleitoral com mais responsabilidade. Olha o Rio de Janeiro, por exemplo. É uma sucessão atrás da outra de pessoas eleitas pelo povo que só fazem cagada. Sim. Né? E se chegasse a esse ponto aqui, né? Então a gente tem que começar a filtrar melhor. A gente tem uma responsabilidade de filtrar melhor quem a gente coloca no poder. É uma responsabilidade muito grande e é a responsabilidade do povo. Às vezes a gente esquece disso, sabe? É muito fácil a gente apontar o dedo lá, o cara tá fazendo coisa errada. Mas quem botou o cara lá?
E sabe que eu sou muito sincero, e às vezes as pessoas querem comentar alguma coisa na internet e falam assim, você acha que é simples? Vem aqui e faz melhor. Tá se entendendo? Aí tu pega um caso do Rio de Janeiro, com toda sinceridade, eu sou carioca, você é carioca, com todo o coração de dizer, porque o Rio de Janeiro, todos os ex-governadores, o prefeito agora preso recentemente, tudo isso. Quem é a pessoa bem intencionada hoje, séria, que quer entrar na política no Rio de Janeiro, gente? Quem é? Quem é que vai querer entrar numa situação dessa? Bruno, mas, cara, uma coisa que eu percebi recentemente, assim, é que existem realmente pessoas boas que querem entrar pra política, entram pra política, e aí tem aquela velha história, né? Mas aí se corrompe, né? Não, tem gente que realmente não se corrompe, mas é isolado. Cara, eu não entendi essa parada do isolamento, cara. Não vinha até... Eu nunca consegui ler alguma coisa a respeito disso. E quanto mais eu fui me aproximando, né, das questões políticas da cidade mesmo de Blumenau, assim, que hoje eu, graças a Deus, consigo acompanhar melhor, assim... Eu consegui perceber, cara, esse jogo, né? O sistema, ele vai abafando, cara, essa pessoa, e essa pessoa acaba não tendo voz, e é por isso que não chega. Aí parece que a pessoa se corrompeu, ou que ela, tipo, tá cagando pra cidade, entende? E na real não, só que aí realmente ela acaba perdendo essa força política. Então, cara, pra deixar bem registrado mesmo, essa questão de, cara, acompanhe aquele não candidato, né, porque já passou o período das eleições, mas aquele político que realmente você conseguiu colocar lá, né, e também não só aquele que você conseguiu, como aquele que de repente você votou e não foi eleito, porque de repente na próxima tentativa tu não vai acompanhar só aqueles meses ali que antecede a campanha, tu vai acompanhar 4 anos aí da vida dele para ver o que ele realmente faz de bom. O maior fiscal do governo é o povo, né? Então, se o povo se abdicar de fiscalizar... E eu acho que é dos dois lados, do eleitorado, e que nem eu falei no discurso da diplomação, a gente tem que ter uma grandeza, tem que ter uma clareza muito grande, de a partir do momento que a gente agora foi diplomado, possado, nós não estamos mais lá representando apenas quem votou na gente. Agora né? A gente está representando a cidade inteira. Né? Eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? De deixar as mágoas, porque um processo eleitoral, gente, é um processo de muito desgaste emocional. Muito desgaste emocional. Eu mesmo tenho algumas estratégias, eu não vejo nada no processo eleitoral, não fuço nada de ninguém, eu foco em fazer a minha situação, em jogar para a espiritualidade, espero o resultado lá quase infartando no dia da eleição. Mas assim, é muito complicado, ainda mais o processo municipal. Porque o processo municipal, com infinitas candidaturas, onde todo mundo se conhece, onde o pai do teu melhor amigo é candidato, onde um monte de coisa, é um processo que se a pessoa não tiver uma boa estrutura emocional, e eu acho que você tem que se preparar muito emocional, você sente muito. Sim. Você sente muito essa situação, né? Desgasta, né? Dá um desgaste. E é esse processo. É só ver, por exemplo, a nossa postura de quando era de questão, entre aspas, de base, porque eu nunca fiz a situação pela situação, mas as dificuldades que eu tenho hoje para aprovar, a quantidade de anteprojeto meu que não tem resposta, requerimento que não é respondido, indicação que não é acatada, porque são processos que acontecem fazendo do isolamento. E aí você pensa, em determinado momento, na desistência. Só que vejo que é exatamente o contrário. A gente precisa criar uma situação na população brasileira de entender que a política não é responsabilidade de apenas quem quer disputar o processo eleitoral. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. Todos. A gente tem um problema da gente querer terceirizar as coisas. Não, mas vai alguém lá que vai resolver e tal. Será que não tem responsabilidade nisso? Né? Eu acho que é isso. E acho mais, seja a pessoa que estiver no comando, a gente tem que fazer essa quebra de paradigma também. Porque, infelizmente, hoje se tenta, na grande maioria dos casos, administrar, por exemplo, uma cidade com cima dos partidos políticos e tem que fazer um novo pacto. A cidade não tem que ser administrada com X, com Y, não. A cidade tem que ser administrada com a sociedade civil, com a população. O papel da população no processo de comando da cidade não é apenas de ir na urna votar, não. A gente precisa utilizar as forças vivas que a gente tem da sociedade, procurar fazer um diálogo maior e chamar elas para o processo. É isso que precisa. Mas para isso tem que ter coragem, para isso tem que ter preparo, e para isso também tem que não estar vinculado a certas forças tradicionais que infelizmente passa a eleição. E a gente tem pessoas aí, nada contra elas especificamente, mas tem pessoas que estão há 30 anos ocupando espaços e, desculpe a sinceridade, que na minha visão não tem competência para ocuparem tais espaços. Total. E estão por acordos políticos. Aproveitando, Bruno, que você está falando nessa questão, né, do cidadão participar mais desse processo de fiscalização e ajudar mais, né, no geral,
é muito importante que a boa parte das pessoas, a gente falou sobre isso com o entrevistado de ontem, né? Boa parte das pessoas não tem noção de qual é a real função do vereador. Eu queria ouvir de você isso, né? Tipo, qual é a real função do vereador? O que o vereador realmente faz para que o cidadão possa olhar e falar assim, caramba, eu posso cobrar o Bruno isso aqui. Porque é a responsabilidade dele, entendeu? Cara, ótimo. Mas antes, eu quero aproveitar para falar que o Blumencast, ele é um podcast raiz. Isso aqui não é gourmet. Por isso que eu vou buscar minha cerveja. Bora! Já traz uma pra mim aqui. Pode falar que eu quero te ouvir, Bruno. Eu trouxe só esse copinho de gin para não exagerar, tá? Mas ainda tem um pouquinho aqui, tá tudo certo. Mas enfim, aí respondendo o teu questionamento... Quais são as funções do vereador? Do vereador. Seguinte, né? Basicamente, constitucionalmente, a gente tem a função de legislar e fiscalizar a administração pública. Então, legislar é criar as leis. Acontece que o sistema constitucional brasileiro faz que tu tenha uma limitação muito grande no processo de criação das leis. Então, o Brasil adota um sistema onde o município, a tua possibilidade de criar lei, ela é muito limitada. Tudo que direto ou indiretamente tem gasto público, você não pode legislar, porque é inconstitucional. Aí você manda indicação anteprojeto para o executivo. Mas se você não é da base, você tem dificuldade de aprovar. Então tem muitas ideias que você não tem como regulamentar aqui. Vou dar um exemplo de uma situação que eu estava atendendo ontem, inclusive. Eu fiz uma lei municipal aqui que regulamentou as questões dos animais em condomínio. Existem alguns prédios que faziam proibições genéricas e diziam, nós não aceitamos animal. Nós fomos lá, fizemos um processo de construção, foi aprovado de forma unânime, fizemos reuniões que estabelece que as pessoas têm direito de ter cão, gato, desde que respeitados tais critérios, enfim, né, tem. Agora, área comum. Hoje nos prédios dá muita confusão, porque chega lá e coloca alguma regra de que a pessoa, para frequentar a área comum, tem que pegar o animal e botar o animal no colo e subir questão lá de escada e tal. E aí, um caso concreto, uma senhora de 79 anos com um bulldog querendo obrigar ela a subir até o 11º andar, enfim, a situação. Uma coisa que era simples de resolver, de fazer, na verdade, uma regulamentação disso. Não posso fazer por lei municipal, porque como há uma previsão dessa situação em relação à lei federal do Código Civil, só pode ser mudado no Congresso Nacional. Quando é que o Congresso Nacional vai votar uma situação dessa? Se um deputado apresentar hoje isso daí, vai demorar 10 anos para ser votado. Só que esse problema está acontecendo aqui. Pode parecer pequeno para muitos, mas é uma dificuldade. Como é que a gente vai resolver a dificuldade? Ô Bruno, e outra coisa, né? Esse ano a gente teve o caso de um homicídio que aconteceu por causa de cães, né? Isso. Por causa de fezes do cachorro lá que... E aliás, a ciência ainda estudando, né? essa pandemia toda, né? Toda essa discussão da ciência, mas que teria sido oriunda de zoonose, né? Lá na questão da China e tal. É o que a ciência diz até então. Então, vejam como é um assunto de saúde pública, sobretudo. E a questão social, né? Porque... Cara, isso. Questão de condomínio, briga de vizinho, isso aí, pra dar alguma coisa pior é rapidinho. Agora tu pega, por exemplo, um problema do Brasil, que é diferente do sistema americano. No sistema americano, os estados têm mais liberdade de legislar. E eu acho corretíssimo, porque cada estado vai ter mais liberdade. Aqui você tem que fazer uma lei federal que vai valer para o país inteiro. Só que a gente está num país que é mais que um país, é quase um continente. Exato. Então a realidade é totalmente diferente. Vou dar um pluralidade exemplo. É muito grande aqui, né? Você pega o Código Florestal, você pega a questão ambiental. Aí você faz uma lei federal para regulamentar a questão ambiental. Só que a realidade da cidade de Blumenau é completamente diferente da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Então, se tu for pegar ao pé da letra o que está previsto na questão do Código Ambiental, a cidade de Blumenau estaria completamente irregular, porque a nossa questão de distanciamento, por exemplo, em relação ao rio, né, não está batendo com a questão que acontece lá no Código. Mas por quê? Porque a gente tem, geograficamente, uma situação diferente. Sim. Então, é difícil você botar uma lei, né, que sirva para todos os municípios e os estados, quando você tem dentro do Brasil vários Brasis, você tem vários países dentro do nosso país. Então é muito complicado. Então acho que a gente tinha que ter uma autonomia maior na situação de legislar. Então assim, legislar a gente tem essas limitações, porque na prática aquilo que tu pode, né, para ter na verdade um parecer constitucional é limitado. E o outro é fiscalizar. O fiscalizar... O executivo, né? É acompanhar o executivo, você fiscalizar, você não permitir que as coisas aconteçam de cima para baixo, você, na verdade, rever os contratos, você procurar as situações, né? Então, essa é a postura
que são das funções. Eu diria que teria uma terceira situação, que eu acho que é você ser um conector em relação aos movimentos da sociedade. Por quê? Quando você tem, às vezes, até questões dentro do legislativo, de comendas, de um monte de situação, mas eu acho que quem está na frente do espaço de poder tem uma possibilidade grande de chamar visibilidade para certas coisas, de conseguir visibilidade em relação às instituições, às entidades, a projetos sérios. Eu acho que você pode ser um elemento, precisa ser, eu acho que uma pessoa que ocupa um espaço de poder tem que ser alguém com uma postura pacífica. Eu acho que o Brasil precisa desenvolver uma cultura de paz. Eu acho que esse país não tolera mais nem a esquerda radical, nem a direita radical. Perfeito. O Brasil precisa de uma visão moderada, de uma visão equilibrada. O Brasil precisa parar de gente que quer fazer discursinho xingando tudo na tribuna para bombar na rede social e patrocinar, e gente que vai vir aqui numa mesa e vai dizer o seguinte, vamos resolver o problema aqui, o problema é esse, vamos procurar uma solução para resolver o problema da Dona Maria. E não importa se eu gosto do secretário, não gosto do secretário, se tu é de esquerda, de direita, do que for. O negócio é a solução. A gente tem que parar todo mundo aqui, ter maturidade, botar a Dona Maria aqui na sala e vamos tentar fazer a vida da Dona Maria ser melhor. É isso. E, infelizmente, fazer isto hoje na política brasileira não dá tanto ibope quanto você fazer briga. Porque se você vai lá resolver o problema da Dona Maria é uma coisa. Se você vai e joga a situação, tudo que é programa de televisão quer chamar, porque quer o barraco, pode ver que normalmente os barraqueiros estão, né? Por quê? Porque ganha visibilidade. Sim. E aí eu acho que isso é um problema muito grande com o Brasil, porque eu não acredito em caminhos de ruptura. Eu acredito que a gente muda as coisas com muito trabalho, com muito diálogo, com muito esforço. E gradativo, né? E gradativo. Sim. Até porque o cidadão comum, a maioria tu escuta falar, o cara fala assim, o papel do vereador é asfaltar a rua. Não é. É o executivo que asfalta a rua. Né? E aí tu botou um ponto bom, porque eu sempre brincava dizendo o seguinte, olha, dependendo da situação, você é um ótimo ou você é um péssimo vereador na análise da pessoa. Porque o problema é que grande parte do eleitorado não vota no vereador em cima dessas funções que a gente acabou de falar. Sim. Eles votam achando que o vereador é o cara que tem que, primeiro, ser de um bairro da cidade, nesse bairro da cidade ser um líder comunitário, e nesse bairro da cidade pagar coisas para grupos, entendeu? De fomentar, isso não é papel do vereador. Isso é uma coisa muito antiga, isso, né? Que é uma visão muito antiga, né? Que estava errada, mas as pessoas acham que é natural. E que ainda existe e é muito forte. E alguns acham que aí o vereador tem que parar para pegar o problema individual dessa pessoa e num órgão público e sei lá o que, bater um carteiraço, fazer alguma coisa disso, quando não é função. E se tu não resolve... É crime você usar da tua interferência política para tentar resolver alguma coisa. Mas uma parte do eleitorado, uma parte desse eleitorado entende que é isso. E acha que quem não está nesse padrão é essa questão. Aconteceu um episódio muito engraçado no gabinete. Chegou uma senhora lá e foi me procurar. E ela falou assim, eu tô te procurando porque várias pessoas aqui eu fui atrás e não resolveram. E me disseram que você é um cara que faz as coisas acontecerem, não sei o quê. Eu falei, tá, qual que é o problema? Ela me contou o problema. Ela se virou para mim e falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, nada. Ela disse assim, como nada? Eu falei, não tenho o que fazer, isso não é minha função, não tenho o que fazer, não sei o que, e tal. E ela olhou assim, tá, mas marcar uma reunião para a comunidade? Eu falei, a senhora mesmo não me falou que já foram 5 pessoas lá que prometeram uma coisa na comunidade e não cumpriram? Eu não vou ser a sexta. Então eu não vou pegar uma comunidade que já está sofrendo com uma projeção de uma coisa que não vai acontecer, porque isso não vai acontecer, eu não vou mentir para a senhora. Falei, não vou mentir pra senhora, não tem nada que eu possa fazer. Aí ela se virou e falou assim, você é sempre assim? Aí eu falei, sim. Aí ela assim, como é que você tá sentado aí? Então eu falei, isso é um bom questionamento. Mas assim, né? Mas é que o povo, ele quer o político correto, ético, transparente, mas quando é pra benefício próprio, ele não aguenta o não, né? Então assim, quer dizer, tu precisa dizer não pro governo, precisa dizer não pro prefeito, precisa dizer não pra um monte de gente. Agora, quando é pra mim, tu não pode dizer não, né? Então Uma senhora, uma vez até relatei isso na internet, uma senhora veio no meu gabinete e veio me pedir para imprimir uma coisa lá para ela, de cópia, né? A pessoa que acompanha sabe que eu tenho valores, né, mínimos aí de gastos, a gente abdicou de um monte de coisa, eu tenho um respeito profundo porque a estrutura não é minha, é paga pela população. E eu não posso imprimir nada que é pessoal, só posso imprimir uma coisa que é coletiva. E ela ficou insistindo e eu falei que eu não poderia, né? Expliquei para ela, não posso porque não é uma questão de ser só uma folha, é uma questão que isso é um ato de compulsão porque eu estou fazendo uma coisa de uma estrutura que eu não posso fazer de forma individual. E aí ela saiu furiosa do meu gabinete dizendo que ia falar que eu fui grosso com ela por aí. E aí o problema
é isso. Ela não vai sair dizendo para as pessoas que eu me neguei a fazer uma coisa que eu não poderia. Ela vai dizer que eu sou arrogante, snob, não sei o quê. Né? Então, E aí foi até engraçado, porque aí, nessa época, meu pai foi lá e comentou uma coisa até engraçada, dizendo, gente, é verdade, porque eu fui um dia lá no gabinete dele, pedi pra imprimir o negócio, ele não imprimiu, eu fiquei puto com ele, e depois senti orgulho, porque meu filho fez a coisa certa. Mas é por aí. Então, assim, é difícil a gente mudar uma cultura que muitas vezes está enraizada, porque muitas vezes as pessoas não fazem as coisas porque elas acham, porque elas querem fazer a coisa errada. Elas acham porque elas não veem que aquilo é um problema. Elas não veem que algumas posturas que elas têm também fazem parte do problema, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade da gente fazer essa mudança ética. E do ponto de vista da ética, eu sempre digo, não existe flexibilidade. Ou tu tem posturas éticas, ou tu não tem posturas éticas. Não dá pra ser semi-ético. Exato. Né? O Bruno, agora só para deixar registrado aqui, você comentou aí das funções que o Maurício perguntou, né? Quais são as funções básicas, primordiais, essenciais de um vereador. E aí o primeiro ponto que você abordou foi a questão da legislação. Eu quero deixar registrado aqui que ontem, no último programa, a gente fez essa pergunta, também até citei o Thiago Schulze, colunista do Mesorregional, né? Que ele abordou isso, né? Tanto na coluna dele, quanto também nas redes sociais, né? Que o vereador ele tem essa dificuldade de fazer leis orgânicas, né? E aí, no caso, ontem não ficou, digamos, muito claro, assim, parece que não, o vereador tinha essa função, né? Ele conseguia fazer todas as leis, então não é assim mesmo. Não, tanto que assim, quando chegam os projetos lá, eu fui, além da sessão, a gente tem as comissões. Eu fui durante 2 anos apelidado de monstro da CCJ, que eu fui relator da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou, além de ser advogado, sou professor, inclusive, de Direito Constitucional. A parte técnica. A parte técnica, e eu sou conhecido na casa por ser um cara extremamente rigoroso nisso, porque eu não faço política ali. Eu entendo que aquilo é uma comissão técnica, entendo mais. Todo mundo que foi eleito fez um juramento na posse de defender a Constituição brasileira, e eu, no caso, fiz 2. Porque eu fiz um segundo quanto advogado. Então eu realmente respeito aquilo. Para mim não foram palavras ao vento. Para alguns foram, mas para mim não foi. Então o que é que eu faço? Se a questão é inconstitucional, não importa a autoria de quem que vem, base, oposição, eu sou muito chato nisso. Porque entendo que, né, infelizmente temos um sistema errado, que eu acho que o sistema deveria dar mais autonomia. Mas se existe uma regra, eu acho que essa regra tem que funcionar para todo mundo. Né? Se a pessoa não está contente com as competências que tem no município, tente outro cargo, vai tentar disputar a eleição para coisa e aí vai passar pelo processo democrático. Mas as funções têm que ser respeitadas. Né? Então, assim, eu já tenho essa preocupação, né? Sou conhecido de não apresentar projetos inconstitucionais, de ser muito rigoroso em relação aos projetos constitucionais, e entra essa parte de se preparar também para a vida pública. Então, fui um cara que antes de disputar um processo eleitoral, eu tive um tempo de preparação de muito tempo, né? Então, eu já, quando fui disputar, advogado, professor, né? Vem dessa área do direito público, então estou familiarizado. Então, uma pessoa que não é desse campo do direito tem muito mais dificuldade. Às vezes tem vontades, ideias muito legais, mas do ponto de vista do aspecto legal, não é possível. Não é viável. Né? Não é viável. Bruno, mas aí tem alguma forma de mudar isso, de reunir alguns vereadores para fazer algo que consiga tirar isso da questão da esfera federal, da Constituição? Não tem só como... poderia fazer mudança isso através de uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional é de competência dos deputados. Só que existe uma questão. Se os deputados têm um poder muito grande, para que eles vão diminuir o poder deles, terceirizando o poder? Vão perder força. Vão perder força. Então não há isso. Aí o Brasil passa por esse sistema surreal, que ele é em vários sentidos. Ele é no sentido legislativo também, mas principalmente no sentido tributário. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Realmente é absurdo, cara. É absurdo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, né, a divisão de recursos que a gente tem, os impostos que a gente paga, de uma forma geral, 60% quase fica com a União. Aí tu fica com 20 e poucos % em relação ao Estado, né? E tu fica mais ou menos com 17% em relação ao município. Então eu brinco dizendo que a União é a mãe rica, né? O Estado é o filho classe média, aquele filho meio problemático, às vezes ele arranja um probleminha e tal, às vezes ele tá bem e tal, e o município é o filho problemático pra caramba, né? Porque faltam as coisas. Só que o problema dessa situação é o seguinte: quando a pessoa tá doente, quando a pessoa tem Covid,
ela não vai até Florianópolis, ela não vai até Brasília. Ela vai na unidade de saúde próximo dela. Então as pessoas não vivem no estado ou vivem no... As pessoas vivem nas cidades, as pessoas vivem nos municípios. Então eu sou um profundo defensor do sistema de municipalização, de achar que os nossos municípios deveriam ficar com mais força na questão dos recursos, né? Até porque, com esse distanciamento que tem também, muito dinheiro se perde no meio desse processo por vários motivos. Por má gestão administrativa, por corrupção, né? Por várias coisas. Aí você chega muitas vezes lá em Brasília e é um festival com dinheiro do povo, com um monte de situação. Só que aquele dinheiro que está lá no festival, lá no povo, está faltando aqui. Na unidade de ensino, na unidade de saúde. Mas como acabar com isso? Tem alguma forma? Só mudança com pacto, na verdade, mudança de reforma tributária. Só que essa reforma tributária depende do governo federal e depende, na verdade, do Congresso Nacional. E aproveitando esse gancho, Bruno, o ministro Paulo Guedes ele tem uma proposta de diminuição do número de municípios, né? Tu é a favor ou contra disso? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Cara, muito interessante essa questão. O Brasil hoje tem, na verdade, olha só que coisa louca. Santa Catarina tem 295 municípios, tá? Desses municípios, menos de 40 tem mais de 30 mil habitantes. Se vocês forem lá e pesquisar, vocês vão ver municípios. Tem até Brunópolis, que eu descobri. Sim. Eu brinquei, se Blumenau não reconhecer meu trabalho, na próxima eu vou escutar esse Brunópolis. Porque eu já dei esse sinal. E aí o que acontece? Só que são municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes. Né? Essa é uma realidade de Santa Catarina imensa. Aí veja bem, e o Brasil tem 8 mil e poucos aí dos municípios. Então, acho que 5.900 e poucos. Total, confundindo aqui, 5.900 e poucos. O que acontece com essa situação? Aí qual que é o problema disso? A maioria desses municípios são municípios muito pequenos. Esses municípios muito pequenos, temos um sistema onde os municípios não têm verba. Aí os municípios não têm dinheiro. Aí os serviços públicos não acontecem, porque passam isso até por processos administrativos, dá exemplo de licitação. Se você tem um município maior, você consegue, na hora que você vai fazer a oferta da questão, você vai conseguir o produto num valor menor, porque você tem uma quantidade maior. No município, poder de barganha, né? Poder de barganha maior, né? Aí você tem municípios onde as instituições democráticas também não funcionam. Onde parece que vira terreno do Deus dará, cada um faz o que quer e como fica, e falta fiscalização, falta tudo. Né? Então acho que o Brasil, de certa forma, teria que condensar mais isso. Né? E trabalhar, sobretudo, com regiões metropolitanas. Só que aí tu entra em aspectos políticos muito grandes, porque aí você entra em questões que vão desde a linha emotiva, né? Você vai chegar para o município agora e dizer que o município não vai mais existir. Não, mas eu sou aqui, eu nasci no município, eu não vou para do lado, né? Então você tem esses processos assim que são complicados nessa divisão, e você tem questões, por exemplo, pega a região metropolitana. Essa região metropolitana a gente fala há muito tempo, mas isso não sai do papel. Não sai do papel por quê? Quero fazer essa provocação. Porque muita gente que vai para a reunião da região metropolitana vai só para sentar na cadeira e dizer que tá. Porque no fundo não interessa para muita gente. Você é a favor? Sou favorável de fazer essa situação. Por quê? Porque a gente não pode pensar mais nas questões achando que as decisões de Blumenau são apenas de Blumenau. Uma decisão que foi feita no trânsito de Gaspar vai impactar a cidade de Blumenau. Total. Aí você tem um sentido, hoje a nossa cidade, por ser uma cidade maior, acaba muitas vezes arcando com questões de cidades vizinhas. Exemplo, na saúde. Com muita COVID, gente, né? Que muita gente da cidade de saúde vem para cá. Por uma questão humanitária, você não pode pegar e fechar as portas. Sim. As pessoas não têm culpa, as pessoas têm direito constitucional lá, artigo 196 da Constituição, de ter o atendimento da saúde. Então as pessoas têm que ter. Ponto. Só que o problema é o seguinte, o município de Blumenau também paga a conta, precisa que esse atendimento que seja feito tenha que ter um repasse, porque senão não é justo também do ponto de vista administrativo. E aí, todo mundo se esquiva no meio de fazer essas discussões. Então, acho que a gente deveria ter, sim, né, nessa questão dos municípios, uma condensação maior. Talvez poderia até existir os municípios da forma que tem, mas fazer, sei lá, uma liga, uma região metropolitana, procurar essas decisões em conjunto. E aí, falta uma maturidade política muito grande. Porque é o partido aqui que é brigado com o partido do município vizinho, que é brigado com o do partido ciclano, e aí, mais uma vez, os interesses políticos são colocados acima da sociedade. Acima da sociedade. Ô André, eu até queria fugir um pouquinho do tema aí, né, Bruno também.
Eu escutei aí, né, que a Vossa Senhoria está escrevendo um livro. Pois é. Isso é verdade mesmo? Tu pode falar um pouquinho sobre, tentar dar uma adiantada, um spoilerzinho básico. Cara, eu vou deixar uma ideia aí pro começo do ano, ainda tô vendo isso, é uma ideia que eu já tenho há muito tempo. Eu acho que a nossa vida é cíclica, tem algumas etapas na nossa vida, né? Eu sempre digo para as pessoas, eu estou aqui na política, quero deixar muito claro que vou continuar sendo parlamentar extremamente presente, que nem sempre fui, né? Mas tem outras várias linhas da nossa vida, né? Sou advogado, professor universitário, empreendedor e também tenho um desejo muito grande de entrar nas questões de livro, que eu sou um apaixonado, eu leio de tudo, né? Então, assim, tem uma ideia, mas vamos ver, estou trabalhando nessa ideia agora no final do ano, que era para estar descansando, mas estou lá escrevendo um pouquinho, vamos ver, começo do ano talvez tenha alguma novidade nesse sentido, né? Tem uma ideia aí sendo trabalhada, mas pretendo sim envolver em outras áreas e vamos fazer o seguinte, quando começar o negócio eu dou em primeira mão para vocês, tá? Porque tem que ainda efetivar, eu ainda tô em uns conflitos aí de criar coragem para publicar, mas faz parte aí. Meu Deus, legal, cara. Bom, vamos ver, ficou a promessa 2021, ó, vem novidade aí. Fala em 2020. Eu vou aproveitar que eu vou falar que ele é movido a desafios, eu duvido. Agora lascou, agora me botou na parede, não tem jeito, né? Vamos aproveitar aí que tu tá falando 2021, 2022, pra frente e tal, vou né? Vou tomar um gole aqui. Qualquer coisa que eu responder, eu dou desculpa aqui, tá? Os eleitores, né, aqui na região, eles sempre se preocupam assim, eu votei no fulano, deu 2 anos, vazou pra concorrer a um cargo estadual ou federal, né? As tuas pretensões para futuras, né, são municipais ou você alça voos maiores? Porque tu já falou que tu quer ficar só mais esse período como vereador, né? Isso você deixou... Assim, eu sempre tive uma defesa de que eu acho que para cargo eletivo, aqui deveria ter no máximo 2 mandatos para cargo de legislativo também. Então acho que assim, como vereador eu tenho uma definição, eu não pretendo, né, um eventual terceiro mandato, nada. Eu acho que eu dei minha contribuição à cidade. Eu acho que a gente precisa construir novas lideranças e a gente precisa preparar essas novas lideranças para os desafios que vêm. Em relação a essa questão política, de um lado, existe uma vontade minha de ter um poder maior de regulamentar, por ser um cara mais técnico, ter essas ideias. Eu sei que, eventualmente, como deputado, eu conseguiria muito mais, né, ajudar no desenvolvimento das minhas ideias, de cidade, de região e das bandeiras que eu defendo, tendo essas possibilidades, esses instrumentos que tem. Mas entendo também que existe uma questão muito emotiva, uma questão que, veja bem, a gente está no meio de uma pandemia, e no meio de uma pandemia, quase 5 mil pessoas saíram de casa e me deram a sua escolha de ser o representante aqui. E para muitas dessas pessoas há um desejo, né, de que eu complete esse mandato até o final e que aumente, digamos assim, a minha conexão até com a cidade mesmo aqui durante a questão dos 4 anos. Até porque a gente vem de várias disputas e processos eleitorais, né? Então, disputei 2016, 2018, 2020 e há um sentimento nesse sentido. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, eu realmente acho, de certa forma, que teria um desafio moral aí de completar o mandato nos 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, também sei que muita gente tenta me incentivar nesse sentido e também acho que um espaço maior a gente pode fazer contribuição, temos mais instrumentos de fazer as coisas, né? Hoje, a princípio, não é o meu desejo participar. Não, ficou bem, né? Claro. E além disso, eu tenho uma questão partidária. O meu partido, que é o Cidadania, é um partido, também é um partido pequeno, e nós teremos que coloca o desempenho da questão de partido, né, para que ele continue, na verdade, existindo. Então, alguns quadros, talvez, do nosso partido, né, terão que fazer alguns sacrifícios pessoais também para participarem do processo eleitoral pela defesa da sigla. Então, são situações que vão ser discutidas ano que vem internamente também. Digamos assim, pela manutenção da sigla, vai precisar ter um deputado estadual, vai precisar ter um deputado hoje, federal. Hoje, os números de deputado federal que acabam fazendo essa conta, esse cálculo, né? Então, com os partidos alcançam um determinado número de deputados, eles passam a ter acesso à estrutura, à visibilidade, a tempo de televisão, a recursos, a um monte de situação. Então, é uma eleição em 2022 que é divisora de águas para muitos partidos políticos. Então, haverá uma pressão, sobretudo, para que os partidos participem. Hoje, eu demorei muito tempo para encontrar um lugar que eu me sinto em casa, né? Um lugar onde eu tenho autonomia de ser
quem eu sou. E no Cidadania eu encontrei isso, um caminho de sempre, equilibrado, enfim, e estou muito feliz em relação a isso. Então também tem essas conjunturas e essas questões que podem ter que me fazer tomar um ato lá na frente, e eu vou ter que ponderar. Mas hoje minha vontade pessoal é ser prefeito de Brunópolis, né? É deixar aí aberto. E eu acho assim, eu acho que tem coisas que a gente não tem que fazer muito plano, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente recebeu um resultado das urnas, de que as pessoas aprovaram o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo também eu vejo que tem temas que eu quero trazer mais no segundo mandato. A gente até conversou um pouquinho isso aqui em off, do que eu trouxe no primeiro. Eu quero trazer alguns pontos maiores, daqui a pouco a gente pode até falar disso, no segundo mandato, e deixar o caminho ir. Eu acho que se a espiritualidade, se o caminho lá na frente achar que a condição é para determinada coisa, vai ser, cara. Cara, muita coisa muda em 2 anos, né, Bruno? Muita coisa muda, né? Então, se a gente for olhar para trás, assim, quem diria que, né, o presidente que a gente tem hoje seria o Bolsonaro, né? Cara, a gente jamais pensaria que frequentava até o programa do Pânico, né, cara, lá, e querendo ou não, ele era zoado, cara, né? Todo mundo achava que ele não ia, ele tá aí no poder, cara. 1001 memes, né? Exato, sabe? E, algumas entrevistas aí que, né, não tinha como, todo mundo... E tá aí, então, cara, eu acho que quanto mais a gente olhar pra frente, mais imprevisível o cenário é. Mas aproveitar o gancho até que o Bruno deu, André, é importante não só para o eleitorado dele, mas para o eleitorado geral, aproveitando o que você falou, né, Bruno, poder falar um pouquinho aí sobre qual vai ser a principal linha de atuação do Bruno nesse mandato. Eu tenho essa quais são as suas causas, cara, assim. Que bacana, assim. O que tu vai bater pesado agora? O que tu vai chegar aí aqui, ó? Olha só, manter a base, que eu acho que é fazer um mandato econômico, um mandato com essa independência, com essa coragem de não ser alguém que está lá atrelado à questão do executivo, de quem também tem uma coerência e coloca a cidade em primeiro lugar, né? E isso a gente vai manter. Vamos manter um trabalho, eu acho, pelos bairros da cidade que a gente tem, pelas bandeiras. Eu quero trazer mais forte o aspecto do desenvolvimento econômico no seguinte sentido, principalmente em relação ao trabalho, que foi meu primeiro projeto de lei, na verdade, foi uma luta aqui da inovação e da tecnologia, juntamente com outro vereador, com o vereador Silva, a gente desenvolveu isso, e eu vejo, sobretudo, que a cidade pós-pandemia precisa pensar novas formas de desenvolvimento econômico. E acho que tem uma realidade que eu sou muito favorável e defensor aqui, que são as empresas que estão voltadas na parte de inovação e tecnologia, e muitas delas comandadas por vários jovens. Empresas que às vezes estão em pequenos escritórios, mas estão tendo um faturamento imenso, e a gente precisa aumentar a conexão em relação a isso. A gente ajudou nesse primeiro mandato, fazendo uma legislação, né? Participando da elaboração dessa legislação que foi feita em 2017, para se ter noção, a gente conseguiu, né, uma força de pessoas, de vereador Silvio também, em 2017, algo que já existia em Florianópolis desde 2010. Então, Blumenau estaria o salto atrasado, né, em relação a isso. Eu acredito muito nessas empresas e acredito muito no desenvolvimento econômico. Existe uma outra discussão no desenvolvimento econômico que eu acho que é uma discussão da cidade inteira, que é a questão do turismo. O turismo da cidade tem que ser completamente repensado diante da questão da pandemia, né, e eu acho que isso vai exigir um esforço de todos nós, e de vários diálogos, questões que estão sendo colocadas. Do ponto de vista social, eu quero conseguir me conectar mais com algumas áreas da cidade que são isoladas, que os serviços públicos não funcionam, e áreas que muitas vezes a gente conhece só no processo eleitoral, quando a gente vai pedir voto. Visitar lá o senhor lá que disse que... Exato, e eu quero fazer mais essa ponte em relação a esses temas. Então eu acho que hoje eu estou com muito mais maturidade, muito mais experiência política, estou também me sentindo muito mais confortável e seguro do reconhecimento das pessoas, e vou continuar sendo... tem muita gente que diz assim, Bruno, oposição. Eu não gosto muito dessa expressão oposição, porque eu sou oposição que é a cidade. Eu acho que a cidade precisa de gente que tem essa independência, coragem. Sabe? Essa coragem de fazer as questões. Mas se quiser me colocar dos postos de oposição, realmente não pretendo fazer parte da gestão municipal, mas não uma oposição por oposição. Uma oposição equilibrada, consciente, inteligente, que procura fazer essas pontes e não só criticar, mas apontar o que tem que ser feito de forma diferente. Eu acho que a cidade precisa disso, sabe? Eu acho que é nosso papel fazer isso. Porque eu acho que não pode. Eu acho que se o parlamentar ele é fechado na ideia de que ele vai fazer tudo do contra ou vai fazer tudo que o prefeito quer, eu acho que ele começa a fugir dos seus verdadeiros propósitos, das suas verdadeiras... Eu concordo. Eu acho que o político, no geral, ele é moldado a ferro e fogo, né? Com o passar do tempo, ele vai ficando mais experiente, como é o teu próprio relato, né, Bruno?
O que dá o norte para ele, a bússola dele é a alma. Se ele vende a alma pro diabo, ele já perdeu o caminho. Pode ser moldado a ferro e fogo que for, perdeu o propósito, que é servir ao povo. Ele vai servir o benefício próprio. Então, Bruno, uma questão que tu não citou, eu até fiquei surpreso, mas tu é muito conhecido pela causa animal, né? Sim, e aí? Não, que nem eu te falei, continuar Vai todos continuar, os trabalhos, sim. as pautas que a gente Sim. tem, né? Ali a gente fez várias legislações, acho que a gente ajudou a revolucionar muito essa situação. Eu acho que existe um momento agora que tem um anteprojeto nosso que está parado no Executivo, que tenta trazer justamente a questão do empresariado, mais forte em relação à questão do tema. Outra pauta que eu tenho muito forte é a inclusão das pessoas com deficiência, sobretudo agora, né? A questão da comunidade surda. Eu tenho um trabalho muito forte também para tornar a cidade mais inclusiva. Então, sim, todas essas pautas que a gente já é conhecido, sim. É que às vezes é engraçado porque por eu ser um cara que me envolvo em várias temáticas, né? Na luta contra a violência à mulher, eu sou um cara muitas pautas progressistas e algumas pautas que partiram de mim e outras pautas que partem da comunidade, porque as pessoas batem no gabinete, te trazem novos desafios e tu se envolve de coração. Como as legislações que eu fiz de combate ao feminicídio, enfim, foram pautas que foram trazidas e a gente assumiu. Então, assim, todas essas pautas eu quero continuar, quero intensificar, né? Tenho feito uma análise também dos novos colegas vereadores para ver o que eu posso trabalhar em comum. Quem me conhece sabe que é uma característica minha. Eu fiz legislação nessa legislatura com o Silvio, trabalhei muitas pautas com o Gilson, muitas pautas com o Caminha. A gente procura fazer isso porque eu acho que se 2 parlamentares, 3 parlamentares se unem, tem muito mais chance da coisa acontecer do que um só. Com certeza. E eu acho que a gente precisa fazer esse movimento. Então, assim, todas essas bandeiras eu quero manter, sim, só que eu quero trazer além. Eu acho que é uma questão mais forte, porque o momento exige. A cidade precisa desenvolver a sua economia, e eu acho que dentro da possibilidade de desenvolver a economia, na minha visão, o setor que eu vejo com mais possibilidade nesse instante e que muitas vezes não tem o destaque que poderia ter, é o setor que envolve inovação e tecnologia. Eu quero visitar essas empresas, eu quero fazer essa ponte, eu quero trazer essas discussões para dentro da Câmara, estudar alguns modelos que estão acontecendo, por que Floripa a coisa está acontecendo de uma forma melhor e mais intensificada aqui, porque eu vejo que é uma possibilidade de geração de emprego, principalmente para o público jovem, que já tem essa característica, né? E a parte social mesmo, porque vejo que temos muitas mazelas que são escondidas. Então, Cara, tu não sei se tu percebe, eu acredito que sim, né? Tu recebe muitas críticas, né? E eu acompanho, né, de fora, assim, e já vejo, leio, percebo, ouço críticas, assim, principalmente a teu respeito, porque tu acaba levantando algumas bandeiras, algumas causas ditas como minorias, né? Tu representa algumas minorias, né? E aí as pessoas acabam te criticando, cara. O vereador tá lá para as situações mais macros, né? Como eu acho que tu ter falado essa questão que tu vai levantar a questão ainda do desenvolvimento econômico, da questão da tecnologia, que abrange muito mais, né, as pessoas. Eu acho que isso é um recado bem importante, cara. Eu estava até conversando antes, tem essa situação que é interessante, porque como eu sou um cara que me envolvo muito pelas pautas, às vezes as pautas, elas acabam limitando, e muitas pessoas acham que eu faço um trabalho só nas pautas. Eu tenho muito orgulho, meu envolvimento, por exemplo, em relação à causa animal é um envolvimento de muitos anos, é de mundo acadêmico, de mestrado que eu fiz nisso, de voluntariado, de todas as questões, legislações que foram copiadas no Brasil inteiro. Mas eu nunca falei que eu fazia um trabalho somente na questão da causa. Eu sempre disse que o meu trabalho, a minha linha política, ela é universalista, ela envolve os humanos e os animais. Então tem muitas legislações hoje que acontecem na cidade que às vezes as pessoas descobrem que é da minha autoria, elas nem sabiam. Então assim, a lei de inovação tem do lado da questão do Bruno, tem a situação da comenda da educação, tem não sei o que e tal, porque às vezes te limita em relação a isso, porque tu cria um estereótipo que aquela pessoa faz. E esse estereótipo ele é criado por uma parte dos eleitores que começam a te mandar mais demandas em determinada temática, então tu começa a se envolver porque tu vai responder, e também dos próprios veículos de comunicação, porque, por exemplo, ID Jovem, eu fiz uma luta muito grande para fazer uma conexão da prefeitura com benefícios do governo federal que beneficiaram inúmeros jovens nas áreas carentes da cidade de Blumenau. Quem é que sabe disso? Não se tem esse conhecimento dessa situação. Entende? Talvez uma falta nossa de comunicação, pode ser. Eu acho que tem todas essas esferas. O que eu quero mostrar para as pessoas é que eu sou um cara que me preparei muito para estar na vida pública e eu defendo, sobretudo, uma cidade para frente, equilibrada com todas essas pautas, mas todas elas se complementam.
E eu acho que é uma visão de mundo, uma visão mais ampla, que envolve toda a forma de vida, os humanos e os animais. E talvez muitas pessoas ainda me olham de uma forma um pouco segmentada, não só pela questão animal, pela questão da inclusão, que eu tenho um trabalho muito forte em alguns segmentos, eu sou muito conhecido pela parte da inclusão, né, com as pessoas de deficiência, ou até mesmo por algumas características minhas, então, que são colocadas e tal, mas eu acho que agora é o momento de amadurecimento para mostrar que o Bruno é um cara que tem toda uma história construída como advogado, como professor universitário, do mundo acadêmico, né, de todas essas posturas corajosas, econômicas, enfim, que foram ditas, e que tem uma visão progressista, de achar que essa cidade aqui tem que ser uma cidade que pode ser boa para todo mundo. Eu acho que é um momento importante. Eu queria aproveitar esse teu raciocínio da cidade ser progressista e que tu tens uma visão mais moderna da coisa, né? Duas questões. Primeiro, pontuar ali que você falou da parte de software e tecnologia, né? Um antigo gestor meu no varejo, um grande gestor do varejo nacional, falava que a gente sempre tem que olhar para aquilo que é forte e fortalecer aquilo, né? Então, isso eu sou muito a favor, eu acho uma sacada muito grande. O segundo ponto eu tenho muitos conhecidos que foram morar em outras cidades por questões profissionais, né? E que ficam 4, 5, 6, 7, 10 anos fora daqui, quando voltam e falam assim, cara, Blumenau parou no tempo. Tu concorda com isso? Então, quando a gente faz um comparativo em algumas cidades, a gente tem essa visão. Quando a gente passa e vai em cidades como Indaial, Timbó, e vê quanto essas cidades desenvolveram, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, Blumenau parece que tá estanque aqui, não desenvolveu nisso. Algumas questões eu acho que é da própria característica, da própria situação da cidade mesmo, né? Das nossas posturas. E outras, eu acho que falta a gente ter uma visão mais moderna em relação às coisas. A gente sair da política do feijão com arroz, a gente ter, sabe, uma visão mais ousada. Por exemplo, uma questão que eu lutei muito, né? Eu lutei, fiz todas as indicações, fiz a lei, sobretudo, de valorização da questão da grafitagem, né? Que foi feito um plano municipal, que hoje colocam aquelas questões dos nossos muros, enfim, muita gente não sabe da nossa luta, inclusive em relação a isso. Eu fui um cara que defendi desde o início isso, né? Ficou bonito ali perto do antigo Jornal de Santa Catarina, né? Muito. Ali na ponte também. Fizemos a legislação, fizemos várias indicações, a Prefeitura Executiva acho que tem seus métodos, a Secretaria de Cultura aderiram, né? Foi feito esse projeto aí, mas assim, por exemplo, para muita gente pode parecer uma coisa simples, mas você fazer a cidade ter mais vida, sabe? As pessoas se sentirem mais pertencentes. Outra luta muito grande minha, eu sempre lutei pelas parcerias público-privadas, a gente conseguiu, inclusive, em alguns espaços, fazer parcerias com empresas de adoção de praças, de um monte de situação. Então são coisas que podem parecer simples, mas criam um pertencimento e criam uma cidade pensando à frente. Eu acho que é isso, sabe? É tentar trazer essa questão, concordo com isso. E quando até tu fala ali em coisas que estão dando certo, sobretudo, quando a gente fala agora na pandemia e de crises, a gente tem que entender que, claro, em forma geral, há um problema econômico, mas também tem muitas empresas que aumentaram seu faturamento no tempo de crise. Que tipo de empresas são essas? Essas da tecnologia é um caso. Por quê? Porque as relações nossas, que eram relações muito físicas, foram para relações online. Vou dar um exemplo, eu sou professor. Antes eu dava aula em sala de aula, agora eu dou aula numa plataforma. Essa plataforma tem um aplicativo, tem todo um sistema que é construído, que é elaborado e tal. Blumenau é um polo tecnológico, gente. Se tem uma cidade que pode explorar muito bem isso agora, é a cidade de Blumenau. E a gente tem que ter essa visão para frente da administração pública. Por isso que eu entendo que, além de tudo, além da potencialidade, é talvez o setor que, em pequeno espaço de tempo, vai trazer o melhor resultado para o desenvolvimento econômico da cidade, porque o nosso faturamento e arrecadação, claro, como de todos os lugares, diminui com a questão da pandemia. Então a gente precisa, sabe, ter, acho que essa visão mais arrojada. Então o meu desafio é continuar sendo um cara que pensa meio fora da caixinha, que as pessoas às vezes dizem até de uma forma depreciativa, mas eu acho ótimo. Sou um cara que pensa fora da caixinha mesmo e tentar trazer isso para fazer ser bom para a cidade, né? Cara, eu acho que a gente pode encerrar o nosso papo dessa forma, cara, com muitas proposições, sabendo aí que tu vai ter um mandato pela frente brilhante, assim como tu fez esse teu primeiro mandato aí na Câmara de Vereadores. Te agradecer imensamente, Bruno, pelo bate-papo, pela presença aqui, né?
tu tá de férias e aí tá falando sobre os teus projetos, né, conversando um pouco e, pô, foi sensacional conhecer um pouco da tua vida pessoal, né, um pouco do como é que era o Bruno criança lá, que de vez em quando... fora da câmera, né? De que ainda volta de vez em quando lá naquela rua, né, pra mentalizar, pra, né, voltar um pouquinho e se equilibrar, né, dessas coisas que são tão difíceis aí de enfrentar no dia a dia. Então eu estou muito contente, muito feliz pelo nosso bate-papo, te agradecer, né, imensamente. Agradecer ao Maurício aí por ter contribuído muito aí com o programa, com o debate. Agradeço muito. Vou deixar à disposição aí, então, sei lá, as tuas últimas considerações aí a respeito. Primeiro agradecer vocês, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a ideia é muito legal, é uma ideia que dá para mostrar para as pessoas talvez um outro lado e até mesmo para a gente, porque quando a gente para aqui, quando às vezes está na vida pública, é tantos aspectos lá que a tua vida pessoal vira uma bagunça, né? É verdade. Vira uma bagunça. Então a gente volta a lembrar. Eu acho isso muito bacana, me colocar à disposição da cidade, da comunidade, aqueles que querem acompanhar a nossa página na internet, que tiverem sugestões, ideias. Eu sou um cara muito aberto às pessoas que me procuram, acho que sou um cara muito fácil de acesso e eu acho que se a gente juntar as pessoas, né, pra a gente tentar construir um mundo melhor, que envolve todos os seres vivos, humanos e animais, eu acho que a gente vai conseguir a nossa missão. Então, estou à disposição também, acompanhe a gente, pode criticar também, faz parte do processo, claro. A gente está acostumado. Mas vem com ideia, vem querer fazer a coisa, né? Vem que a gente faz isso. Exatamente, vem junto aí. Ô, Bruno, qual que é o teu Instagram mesmo? Instagram, Bruno Cunha Blue, tá? Tudo junto. E tem a página Bruno Cunha também ali no Facebook, né? Segue lá. Antes de me despedir de vocês, do nosso público, eu vou deixar aqui registrado que eu lembrei que o Bruno falou que o lançamento do livro dele vai ser no Blumencast, cara. Com certeza. Então nós vamos cobrar. Se tiver o lançamento do livro, eu tô trabalhando, né? Se tiver, vai ser com vocês, fechado. Vamos cobrar, porque a gente vai ter que fazer uma resenha desse livro aí, né, cara? Eles têm gravado agora, né, cara? Já Senão vamos dizer que é palavra de político, né? Foda. Bom, Bruno, eu queria agradecer a tua presença. Eu acho que, como a gente conversou em off aqui, eu votei em ti no primeiro mandato. E te conhecer melhor hoje esclareceu muitas coisas para mim. Então foi muito interessante, muito bom ver que tu é realmente um cara que está querendo o progresso da nossa cidade e da nossa sociedade. Quando a gente junta as duas coisas, tem tudo para dar certo. A gente sabe que você luta contra uma máquina pública engessada e que vem de anos de vícios, de coisas que não são benéficas para o povo, né? Enfim, se a gente entrar nisso de novo... mais uma hora aí! Mas eu queria te agradecer muito, agradecer o André, cara, pela parceria aí. A gente tem o intuito de fazer o Blumencast para as pessoas daqui, né, cara? Para que possam ter acesso ao Bruno pessoa, não só ao Bruno vereador. E quando a gente conecta, como você gosta de usar essa palavra, a pessoa privada, a pessoa pública, a gente começa a enxergar de outra forma, né? Então, agradeço a todos, cara. Convido todos a seguirem as nossas sociais, páginas, né? Então, nossas mídias. Deixar André, lá, se então, quiser, pode falar, ir. Né? O Instagram, então, @Blumencast. No Facebook a gente tem uma página também, /Blumencast. A gente tem Twitter também. Sempre Blumencast, é muito fácil aí. YouTube também é o nosso canal. E para quem quiser mandar pra gente se comunicar, falar como é que foi, o que você achou desse programa com o Bruno Cunha, manda pra gente um e-mail que é o blumencast@gmail.com. Se você quiser mandar também críticas, elogios, sugestões, quiser mandar algum recado, leve aí, galera, leve pode mandar pra gente, a gente vai encaminhar pro Bruno também. Se quiser mandar sugestões, contribuições de pauta para os próximos convidados também, manda lá no e-mail que a gente tá... Se quiser mandar um pack de Heineken, a gente também aceita como doação. Pode ser Stella pode ser Stella também, né? A gente tá aqui, né, pra isso. O importante é ser cerveja. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado por você que escutou aí até o final. Até o próximo programa. Abraço! Valeu! Tchau, tchau!